A mais uma live da Ouvicast. Eu sou a Mandy, estarei aqui como apresentadora com vocês e vamos de mãos dadas. Dá aqui sua mãozinha, vem comigo que o papo de hoje vai ser incrível. E para quem tá aqui caindo de paraquedas, quem não conhece o Ouvicast, não conhece nosso programa perfeito, é um podcast totalmente feminino, uma staff maravilhosa, as meninas lindíssimas, um staff 100% feminino, onde abordamos temas muito legais, como universos de jogos, geeks, entretenimento e muito mais. E aqui a gente traz também mulheres incríveis para ensinar a gente sobre esses assuntos e também bater um papo muito legal. Se você quer conhecer mais sobre a gente, dá uma exclamação Ouvicast aí no chat, nos siga nas redes sociais para não perder conteúdo novo toda semana, tá? Então, vamos conversando aí no chat, batendo aquele papinho legal, sejam muito bem-vindos, fiquem muito à vontade. Mas eu não posso deixar de falar com vocês sobre aquela nossa parceira, aquela nossa parceria maravilhosa com a Predict Studio maravilhosos. Quem não conhece a Predict Studio é uma empresa de broadcast e design para esportes. Então vamos dar um salve para eles aí no chat, agradecer de coração essa parceria maravilhosa e dar aquela exclamação Predict também para conhecer o trabalho desses meninos, são incríveis. Mas bem, pra quem acha que eu tô aqui sozinha, não estão vendo ninguém aqui do meu lado, eu não tô sozinha não, viu, gente? Eu tô aqui com a minha amiga, minha chefa, minha patroa maravilhosa. Ô, Viquete, vem aqui, amiga. Vem comigo, vamos fazer esse programa de hoje ser maravilhoso. Oi, gente linda! Estou aqui novamente, muito prazer estar aqui com vocês, com a Mandy. E o nosso papo de hoje vai ser muito bom. Já pega seu cafezinho, seu chá, sua água, senta, porque vai ter papo, né, Mandy? Vai, já tô com a minha aqui, até dar um golinho. Maravilhoso. Cat, que saudade que eu tava de estar aqui com você. Ah, que saudade maravilhosa. Eu também. Eu falei que eu não tava sozinha, que eu tava com a Cat, mas também não tá só nós duas aqui não, né, Cat? Não, com certeza não. Hoje a gente trouxe a Tatá, vai falar com a gente sobre TDAH. Tatá, é um prazer enorme estar com você aqui hoje. Eu escuto o Tribo TDAH há muito tempo, então pra mim é muito, muito bom ter você aqui com a gente. Se apresenta pra gente aí. Obrigada, gente. Assim, é uma honra estar aqui. Obrigada de verdade pelo convite. Oi, gente, para quem não me conhece, eu sou a Tata Finoto. Eu sou host e criadora do podcast da Tribo TDAH, que é a primeira e era até pouco tempo atrás o único podcast em português do mundo sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Agora ele acabou inspirando outros podcasts sobre o tema também, então eu não sou mais a primeira, eu não sou mais a única, mas eu sou a pioneira ainda. Né? Uhum. E eu sou, por formação, tenho uma graduação em Publicidade, Propaganda e Marketing, eu tenho uma segunda graduação em Jornalismo. Eu fiz letras, não terminei, enfim, e eu também cursei uma pós-graduação em Semiótica Psicanalítica e eu trabalho profissionalmente com podcasts, fazendo produção de podcast. Não é só a tribo. Extenso, né, Tata? Nossa, que currículo maravilhoso. Não, eu vou até me retirar aqui. Vamos. Tchau, gente. Beijo. Acabou aqui. Deixa o programa pra ela, entendeu? Deixa com ela. É a dona de tudo. Olha, Tata, eu tô muito feliz com sua presença aqui. Cat falou que também tá muito feliz, mas eu também tô, porque a gente conversa, não só eu e a Cat, né, quando a gente se conheceu, eu também fiz parte do Ouvicast, eu não comecei como apresentadora, eu comecei aqui como convidada, e quando eu fui convidada, a gente acabou trocando ideia sobre TDAH, a gente conheceu isso em comum, que nós duas temos sintomas de TDAH, mas não temos diagnóstico, e tipo, a gente percebeu uma na outra características que eram muito parecidas, né, Cat? Foi uma interação muito divertida. Sabe uma coisa que eu percebo muito? Que às vezes parece que TDAHs meio que se atraem. Mano, porque eu acho que sim. A gente tá acostumada a meio que ser as pessoas deixadas de lado, ou as pessoas estranhas, que quando você encontra gente que é tão estranho quanto você, e tá tudo bem ser estranho perto dessas pessoas, que elas vão te entender. Estranho é legal, né, gente? Você se identifica. Então, não é só a amizade que acontece. Eu já vi muita gente que, de repente, uma pessoa tem diagnóstico e aí o parceiro ou a parceira, o casal, tem diagnósticos dois, sabe? E aí, temos 2 casais aqui no chat. Então, dá uma olhadinha aí, ver se o seu parceiro não tem. Talvez tenha aí. Vamos ver atrás de um diagnóstico. E isso também, vamos falar sobre diagnósticos, sobre o diagnóstico da Tatá, vamos falar sobre pessoas que não têm diagnóstico, vamos falar sobre muita coisa aqui hoje, sobre TDAH. É isso aí, vamos começar então, Tatá, fazer um resumão aqui pro pessoal que tá no chat.
O que é o TDAH? O TDAH é a sigla para transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E ele é caracterizado por 3 sintomas. Então, são a distração, ou falta de atenção, a hiperatividade, e aí tá uma parte meio que as pessoas começam a se confundir, porque muita gente acha que hiperatividade precisa ser física, mas não necessariamente pode ser mental, do tipo aquela cabecinha que não para o tempo inteiro, e aí Sim. ela acaba atrapalhando na sua distração. E a impulsividade, do tipo, uma pessoa tá falando, você corta a pessoa, você não pensa às vezes antes de fazer uma coisa, mas ela pode ser muito nas coisas que você faz, nas coisas que você fala, e agir por impulso sem pensar, ponto. E tanto ações, quanto falas, quanto diversos tipos de coisas que isso pode envolver. E esses são os 3 sintomas, mas uma das coisas que a gente, TDAH, tá super acostumado a ouvir é: "Ai, eu tenho um pouco disso. Ai, todo mundo é um pouco TDAH". Mas Eu vi isso um dia desses. existe uma diferença disso, porque Existe. todo mundo que é TDAH, existe, por exemplo, pessoas neurotípicas, porque neurologicamente elas estão o jeito típico que a sociedade espera que elas estejam. Então, na cabeça tá tudo como a sociedade espera. Ele é um nível. E aí tem o nível do TDAH, que é um nível acima. Então, os nossos comportamentos, dos sintomas, eles vão muito além do que as pessoas esperam. Não é do tipo: "Ai, eu me distraí hoje", eu me distraí todos os dias. É muito intenso, Sim. né? É intenso e É uma coisa que a gente não controla, né? Eu falo a gente, não. tipo, os TDAHs aí, até quem acha que E tem, não ela tem diagnóstico. Não isso vem sabemos ainda. assim, isso vem a nossa vida inteira. Se você já começa a perceber na infância, e ele te acompanha a vida inteira. Você vai envelhecer com TDAH. TDAH, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela tem todo. De tempos em tempos, ela lança atualizações que falam: essas são todas as doenças, transtornos mentais e condições que existem no mundo. Elas lançam um livrão. E na última atualização, o TDAH ele está no mesmo grupo de transtornos mentais do autismo. Então, do tipo, você nunca ouviu falar de um ex-autista. Sim. As pessoas autistas, elas nascem autistas e elas vão ser autistas para sempre. TDAH, a mesma coisa. Não é do tipo, completei 18 anos, toma a sua carteira de motorista, me dá a sua carteirinha de TDAH de volta. Sim. E tem Eu gente que tava. acha isso. Eu tava até estudando sobre autismo hoje, que a gente vai ter um episódio sobre autismo. E eu vi que, tipo, muitas pessoas tratam o autismo como uma doença. Só que não é uma doença porque não tem cura. Exato. Então Ele é um a pessoa passa a vida transtorno. inteira com aquilo. Uhum. Sim. Tem uma coisa TDAH é a mesma também coisa. que eu vi que é. A gente vai tocar nesse assunto mais pra frente, sobre mulheres com TDAH. Também, mulheres com autismo têm um diagnóstico diferente. Tipo, às vezes ela chega indo atrás de um diagnóstico, acaba tendo outro, por exemplo, com depressão ou com bipolaridade. Eu vi que algumas mulheres que não têm o autismo tão óbvio, que é normal também, elas acabam recebendo um diagnóstico errôneo, assim como mulheres que têm TDAH, né? Muito, acontece demais, assim. E não só mulheres cis, como mulheres trans, homens trans, pessoas que são em algum momento da vida percebidas como mulheres, ou mesmo pessoa não binária que Sim. a sociedade percebe ela talvez mais mais para a parte feminina do espectro, sabe? Existe um problema geral de diagnóstico. Não só de diagnóstico, como diagnósticos que eles são para as pessoas dão, por exemplo, é muito comum uma pessoa TDAH ter diagnóstico de uma mulher, por exemplo, cis, trans, enfim, ter diagnóstico de depressão, ter diagnóstico de bipolaridade, de ansiedade e não ter o diagnóstico de TDAH. E aí descobre que às vezes ela tem tudo isso mais TDAH, ou tem uma dessas coisas, não tem as outras e tem o TDAH. Sim, aqui a Marininha, ela falou pra gente: eu sou uma mulher autista e recebi meu diagnóstico aos 21 anos, mesmo tendo acompanhamento psicológico e psiquiátrico desde os 6 anos de idade. Foi o que a gente tava falando no Marininha. início, né? Exatamente. Do quão tardio pode ser esse diagnóstico, que às vezes muitas pessoas nem conseguem, né?
Gente, Ou obrigada também. Desculpa rapidinho, só agradecer a Raid rapidinho que a gente recebeu. Muito obrigada pela Raid, muito obrigada pelos follows também. Fica aí com a gente, estamos batendo um papo muito legal sobre TDAH para quem chegou aqui agora. Vamos lá, voltando para o assunto. Senão a gente se perde. É, normal. a Marilinha falou, uma coisa que acontece muito, que às vezes a gente tem o diagnóstico, falaram para os nossos pais, e aí não contaram pra gente, que foi exatamente o que aconteceu comigo. Nossa, que doideira. Então, porque existe um estigma, e existe um estigma meio grande de as pessoas falarem: a pessoa vai superar isso, é um rótulo. Se você contar, a pessoa vai achar que isso vai ser a desculpa na vida dela e vai usar isso como um rótulo. Só que, nossa, é tão nocivo isso, porque a gente não descobre o diagnóstico e a gente passa a vida inteira tentando se encaixar e a gente nunca vai se encaixar. Porque rótulo ou não, a gente vai ser diferente, sempre. Uhum. Eu acredito que diagnóstico é uma ferramenta de autoconhecimento. Uhum. Você nunca vai saber o que está acontecendo com você se você não tiver um nome para aquilo. Você não vai saber nem como procurar. Exatamente. É uma coisa que eu, inclusive, vim tendo conversa interna, sabe? A gente conversando comigo mesma, eu e todas as minhas outras Psicanálise. personalidades. Eu tô brincando. Mas eu ficava. Eu preciso saber o que eu tenho. Porque como é que eu vou cuidar, eu vou entender, eu vou tratar o que eu tenho se eu não sei o que é? Eu preciso pesquisar. Porque a gente é educado, até mesmo pelos nossos pais, nossos avós, a falar: para de pesquisar as coisas na internet, vai aparecer. Tipo, às vezes aparece, você tá grávida, você tem câncer, não sei o quê. Às vezes você não pode nem estar grávida, não tem, tipo, tem algum problema que você não pode engravidar, o que quer que seja. Aí aparece esses diagnósticos errados, é normal, acontece. Mas a internet não é de tudo ruim, né? A gente consegue ter um norte, pelo menos, para saber, pode ser que eu tenha isso aqui. Então é interessante eu levar isso aqui para algum profissional, porque aí eu vou falar com um profissional sobre isso, já sei por onde ir, sabe? No caminho. Então é uma coisa que eu comecei a fazer, começando a investigar pela internet, porque se eu não tivesse ido atrás da internet para descobrir os sintomas que eu tenho, eu falava, então eu não sei o que eu tenho. Será que eu tenho TDAH? Se eu achar que eu tenho TDAH, eu posso chegar no profissional. Eu acho que eu tenho TDAH. O que a gente pode fazer sobre isso? O que eu preciso fazer? Que eu acho que é uma coisa legal, né? De a gente se descobrir. É uma das grandes dúvidas das pessoas. Você pode procurar alguns tipos de profissionais. Não é só neurologista, mas dependendo do tipo de profissional que você busca, a abordagem dele do diagnóstico vai ser diferente. Geralmente, neurologista, eles vão pedir exames. E não tem necessariamente um exame do tipo uma ressonância magnética que vai comprovar só o TDAH. Mas a abordagem do ele vai te diagnosticar, mas não necessariamente um exame é necessário. Não precisa de um exame de imagem, por exemplo, para diagnosticar TDAH. Ele tem uma lista de sintomas, um critério internacional. Mas pode ser o neurologista, pode ser o psiquiatra. O psiquiatra vai conversar com você, e que é uma abordagem bem parecida com o psicólogo, mas a diferença é que o psiquiatra, geralmente, ele fala assim: olha, Mandy, toma esse remedinho aqui. Se funcionar, você tem TDAH, mas para ele fazer isso, significa que ele já descartou. O TDAH é meio que a ausência de toda outra lista gigantesca de transtornos que ele pode diagnosticar. Então, ele Sim. testou todas as outras possibilidades e conversou com você e analisou o seu caso e viu que não é nenhuma dessas outras possibilidades. Então, pode ser o TDAH e às vezes é o TDAH com outras coisas. Então, muitas vezes o diagnóstico de um psiquiatra, ele te dá um medicamento para testar, para ver se funciona e, de repente, dependendo do caso, ajustar a medicação com outras comorbidades, ou seja, condições conjuntas que você pode ter. Sim. E muitas vezes o psiquiatra fala assim: você tá numa crise de depressão ou de ansiedade, a gente vai primeiro tratar isso para depois tratar o seu TDAH. E às vezes ela fica. O diagnóstico do TDAH fica um pouquinho de lado por um tempo por causa disso, para testar outras coisas. E tem psicólogo que diagnostica, mas ele não pode prescrever. Ele não pode te Sim. dar um laudo oficial. Mas muitas vezes o psicólogo chega e fala: olha, eu tô com uma suspeita de TDAH. Aí ele te encaminha ou para um neuropsicólogo. Não, neuropsicólogo também não pode prescrever, mas
Geralmente ele Psiquiatra. caminha para um neuropsicólogo, um neuropsiquiatra, ou para um psiquiatra ou neurologista para ele prescrever e confirmar o diagnóstico. Mas às vezes o diagnóstico é feito por mais de um profissional ao mesmo tempo. Uhum. É até comum isso acontecer. Eu não sei se a Cat, no caso, falou dela, se ela. Que ela também não tem um diagnóstico, ou até mesmo você já passou por isso, Tatá, de levar para um profissional a possibilidade de você ter TDAH e o profissional virar para você e falar algo tipo, você quer remédio? Porque isso acontece até não só em profissionais que cuidam da nossa saúde mental e tal. Eu também já passei por isso com um ortopedista, etc. Só para vocês terem exemplo que a gente não tá falando mal do profissional de psicologia, qualquer coisa do tipo, mas que às vezes acontecem, né? Tipo, eu lembro de eu ter chegado em um profissional e falar, você quer remédio? Para que você quer um diagnóstico de TDAH? Na verdade, acho que foram quase todos que eu fui para tentar um diagnóstico perguntavam isso para mim. Eu falei, não, eu não gosto de tomar remédio, mas se for preciso, quem sabe? Eu só quero entender o que eu tenho. E aí sempre volta para o diagnóstico em depressão, em ansiedade. Não sei se vocês já passaram por isso. Não, acontece muito. E eu acho muita pena, assim, o porquê acontece isso, porque existe uma onda de pessoas de tipo. É um mercado paralelo, não tem outro nome. E muitas vezes, inclusive, pessoas que têm TDAH ficam sem medicamento, especialmente em época de vestibular, época de Enem e concurso público. Então, existe É meio que um verdade. mercado Uhum. paralelo, inclusive de pais que compram para os filhos adolescentes ou jovens adultos, porque acham que o medicamento de TDAH Sim, vai ajudar a estudar. Mas o que acontece é que o cérebro dessa pessoa que não é TDAH não é preparado para o medicamento. E isso e pode faz trazer muito mal. consequências. Ele mexe com substâncias na nossa bioquímica cerebral. Por que a gente, TDAH, tem remédio? Porque a bioquímica do meu cérebro É funciona diferente. diferente de outras pessoas. Eu tenho problemas de receptores de dopamina, que são um neurotransmissor. Algumas ligações no cérebro não estão funcionando como das outras pessoas. O que acontece nesses medicamentos é que eles ajudam a equilibrar as coisas como elas deveriam ser. Por isso que Uhum. para TDAH ele funciona. Mas se você dá um medicamento de TDAH para uma outra pessoa que é neurotípica, que não tem o transtorno, isso vai mexer com o cérebro dela também. E isso vai ser super prejudicial. Mas infelizmente tem muita gente que usa para vestibular, para Enem, até atualmente eu ouvi muita gente que tem usado para recreação em balada, do tipo ficar acordado à noite na balada e aí tem um monte de Nossa, gente que sim. precisa Meu disso para Deus. trabalhar, precisa disso para viver, sabe? E aí a gente não encontra medicamento na farmácia porque a galera acha que é bala de festa, sei lá, sabe? E Eu já eu fico vi meio revoltada. algumas séries abordando isso, balada de adolescente, eles lá passando uma Ritalina pra assim pra frente e Gente, que vendendo pra ganhar absurdo. dinheiro. Você nunca viu isso, amiga, em série? Não. Nossa, já vi em algumas de ter isso, tipo, mas eles não romantizam, eles colocam como coisa realmente Com uma errada. crítica, né? Uhum. Amiga, consegue ler o comentário aqui da Ninja? Da Ninja. Ninja Cadê? Defuse, esse aí joga valor. Isso. É verdade. Ó, voltei a tratar meu TDAH esse ano com 24 anos com remédio. Porém, estou comendo muito pouco durante o dia, praticamente nada. E acho que mesmo ajudando muito na minha vida profissional, fico com medo de causar algum problema maior devido a essa má alimentação. Isso pode ser do medicamento. Sim. Uhum. Porque tem alguns. Existe um medicamento de TDAH que ano passado, em 2021, ele foi aprovado para transtornos alimentares também. Nossa. Então, tem muito nutrólogo que está prescrevendo o medicamento para transtornos alimentares. E isso é um caso meio curioso, porque o medicamento ele é para TDAH. O efeito colateral dele é te dar menos fome, porque você esquece de comer e ele controla os seus impulsos. Isso Uhum. literalmente age como exatamente esse que Ninja Defuse falou. É exatamente esse medicamento. É, E nossa. e é o efeito colateral. Aí o laboratório farmacêutico falou: esse efeito colateral pode ser interessante. Vamos aprovar com a Anvisa para dieta. Meu Deus. Que Então, eles loucura, estão né? usando o efeito colateral do medicamento para receitar para algumas pessoas, mas ele tem
Isso é uma coisa super comum que acontece em quem é TDAH e começa a tomar o medicamento. Inclusive, geralmente, os especialistas que receitam falam: olha, começa a prestar um pouco de atenção na sua medicação e nos seus hábitos alimentares, porque a gente TDAH já tem uma mania de, às vezes, a gente esquece de comer, normal. E aí o medicamento vai inibir a fome. Então, às vezes, tem isso combinado com a ação do remédio. Nossa. ruim, né? A gente precisa começar a controlar ativamente o que a gente come. Isso é normal, mas se isso está te incomodando, fala com o seu especialista. Anota, sempre faz uma lista. Quando você começa um medicamento, anota uma lista de tudo que você acha que está diferente no seu comportamento e hábitos e tudo. E aí conversa com o especialista para ver se pode ajustar a medicação, pode ajustar a dose, pode ter qualquer coisa combinada, que isso pode te ajudar, porque às vezes os ajustes demoram um tempo para você ter tudo certinho, assim. É colocar na Às vezes até a balança, né? medicação, exatamente isso que eu ia falar, né? Porque tem que estar equilibrado. Então, às vezes, até a medicação você pode ver com o teu médico de mudar para poder ficar da forma como tem que ser, né? Que tem remédio que faz muito mal. Eu nunca vou esquecer de eu tomando um remédio para ansiedade e eu virei lactante do nada, sem estar grávida. E isso pode causar coisas ruins para a saúde do seio e tal. Então eu fui desesperada no psiquiatra. Falei, não dá, eu não tô dando leite. Como assim eu tô dando leite? Eu fiquei desesperada. Gente, como assim? É terrível, porque fica vazando muito. Ah, a Cat tá gravidinha. Ela deve saber melhor que todo mundo. Amiga, até agora não saiu nada. Não saiu ainda? Não. Não sei como funciona a gravidez. Então, em breve você terá essa experiência. Então, vem aí muito em breve. Mas, Mandy, oi. eu queria comentar uma coisa que você falou mais Fale. cedo. E que a Tata falou também sobre autoconhecimento, né? Da internet também, de você ir pesquisar as coisas e tal. Isso é muito real e eu vivi na pele, assim, porque eu não tenho diagnóstico de TDAH e eu passei muito tempo da minha vida pensando assim, cara, tem alguma coisa que não tá encaixando, sabe? Tem alguma coisa errada, alguma coisa que ninguém tá me falando, alguma coisa que eu não tô vendo. E eu tomo remédio pra depressão tem muito tempo. Acho que já tem mais de 5 anos que eu tomo. E aí, de uns tempos pra cá, fazendo terapia e tal, eu fiquei pensando, será que é só isso? Será que... Eu acho que tem alguma coisa a mais, eu acho que não é só. Eu acho que tá faltando. E aí eu fui atrás de buscar informação. E assim, é um mundo que se abre na sua cabeça. Porque é como a Mandy falou, tem profissional que fala pra que você quer o diagnóstico. Acho que é justamente a questão de autoconhecimento. Você dar nomes, né? Como a Tata falou. Porque fica mais fácil de você lidar com o problema. Lidar com as coisas. E você se conhecer também, né, Tata? E eu entendo, porque eu já tive já aconteceu comigo, uma coisa bem parecida que aconteceu com você, porque eu já tomei medicação para depressão, porque eu tenho depressão também, mas me corrija se eu estiver errado, a sensação que você tem é que o medicamento ele faz efeito, mas você não se sente a mesma pessoa. E às vezes parece que ele tá ajudando no que ele precisa, mas ele tá atrapalhando em outras coisas, porque às vezes outras condições que você tem, por exemplo, o TDAH não é levado em consideração. Por isso que todo diagnóstico é importante, porque se você vai tratar uma coisa, você não pode esquecer e deixar a outra de lado. Justamente. Então, tudo tem que ser levado em consideração em um diagnóstico. Por exemplo, vamos supor, uma pessoa que é TDAH, tem depressão e tem problemas com vícios ou qualquer tipo de vício ou algum transtorno alimentar, alguma coisa assim, dependendo do que for, tem que ajustar um tipo de medicamento ou outro para tratar aquilo. Por exemplo, uma pessoa com transtorno alimentar, talvez não seja a melhor ideia receitar para ela por exemplo, uma pessoa com anemia, desculpa, anorexia, você não vai receitar um medicamento que tira ainda a fome dela, sabe? Exatamente. Então, você tem que ajustar todas as variáveis para ser um tratamento efetivo.
E não necessariamente você precisa tratar o TDAH com medicamento. Uhum. Existem outras abordagens. O medicamento funciona, mas existem estatísticas mundiais de estudos científicos que falam que são 70% dos casos. E também tem idade, tem profissional que prefere não dar para crianças por causa de uma série de fatores. Então, às vezes você pode usar outros tipos de abordagem com psicólogo, terapia, TCC, que não é trabalho de conclusão de curso, é Vai terapia dar gatilho em muita gente aí no cognitivo-comportamental. chat. O chat vai soltar. Como assim? Eu tenho TDAH, tenho que fazer TCC? O que é isso? É como se fosse um treino pra ver se você vai explodir. É isso. Mas O tem vivência não, diversos desculpa. tipos de coisas e abordagens que você pode usar. Eu não tomo medicamento, então eu aprendi a lidar Lidar, com o né? meu TDAH de outras formas. Hoje, por exemplo, eu tenho todo um ambiente adaptado e tanto profissional quanto pessoal de coisas que eu conheci os meus limites. Eu sei que todo mundo tem limite. TDAH, neurotípico, enfim. Mas eu sei até onde é o meu ponto, ou eu Uhum. descubro a cada dia até onde é o meu Sim. ponto. E não sou só eu que tenho defeitos, pessoas neurotípicas têm tantos defeitos quanto eu, a diferença é que, às vezes, as pessoas pegam mais no meu pé porque eu tenho um transtorno mental, achando que os meus defeitos são maiores que os outros, mas todo mundo tem seus limites, e eu E só aí, sei que os meus são diferentes. E aí que mora a importância de ter um diagnóstico precoce mais cedo, assim, porque você aprende a lidar com isso mais rápido, de uma forma melhor, igual você, que tem um ambiente construído todo para você poder trabalhar melhor, etc. Porque eu tava vendo até uma moça, foi assim que eu consegui pesquisar mais sobre TDAH em mulheres, que ela falava que ela teve milhares de empregos, ela passou por vários empregos. E ela teve um que ela tinha carteira de motorista, mas ela não podia dirigir porque às vezes ela perdia o carro dela, É a Jéssica ou do How perdia a to carteira de motorista. ADHD. Mano, é bem isso. Ela acabava perdendo muito emprego. E é muito louco, eu já passei pela mesma coisa. Eu tive milhares de empregos. Perdi vários. Porque as pessoas não. Nem eu entendia, nem eu sabia o que era o TDAH e eu não sabia lidar com ele. Então, tipo, eu tinha características de, às vezes, algum emprego que as pessoas poderiam ser mal vistas, né? Mal vistas. Então, eu acho que é muito importante ter um diagnóstico cedo. Se você se desconfia, busca o autoconhecimento, né, que a gente falou, aprender um pouco sobre si mesmo. Se você sente que tem algo de errado, ir atrás de descobrir. E eu queria ler o comentário aqui rapidinho de Rocha da Lua, que falou pro Ninja sobre que ele mesmo teve um medicamento para equilibrar, né, o Vivence. Que ele toma também o Vivence aqui e toma também o clomipramina, para poder equilibrar essa falta de apetite. Então, vá atrás do seu médico, de um médico novo, buscar diagnóstico. Eu acho que a gente não pode desistir se a gente sabe que tem algo de estranho com a gente, que não tá normal, tá atrapalhando o nosso dia a dia, atrapalha os estudos, o trabalho, o que quer que seja, né, meninas? E não tomem medicação por conta, gente. Por favor. Não, de jeito nenhum, nunca, Não, jamais. não. Nunca, Até tá? porque precisa controlar muita coisa quando você toma medicação. Existem medicamentos que podem afetar a parte cardíaca, por exemplo. Então, você precisa. Todo medicamento precisa ser controlado, ainda mais medicamentos que eles já são controlados por natureza. Por exemplo, existem medicamentos no Brasil. Os medicamentos que a gente toma no Brasil, eles não têm tanto esse problema se você for levar para o exterior. Mas tem medicamentos quase equivalentes nos Estados Unidos que, se você levar sem prescrição para outros países, você pode ser preso por tráfico de drogas. E é um medicamento para TDAH. Tem um caso de uma cantora de K-pop que ela foi diagnosticada nos Estados Unidos, ela cresceu nos Estados Unidos, ela é um dos Mas ela medicamentos foi viajar, mais né? comuns. Não, é um dos medicamentos mais comuns nos Estados Unidos para TDAH. Mas ela é cantora de K-pop. Quando ela foi pra Coreia, eles prenderam ela por tráfico de drogas, porque ela estava tomando medicamento para TDAH dela. E aí isso meio que teve um impacto na carreira dela por causa disso. Sabe? Nossa. Porque ela Tem um estava tomando um medicamento prescrito por um transtorno que ela tem. Sim, tem lá trágico. fora é muito louco, porque, principalmente nos Estados Unidos, que eles têm várias medicações. Aqui
tem um para dor de cabeça que lá é muito usado nos Estados Unidos. Eu digo isso porque eu soube de enxaqueca também. Aí chega aqui no Brasil, ele fala que é um dos melhores que tem. Se você trouxer, você tá ferrado também, é a mesma coisa. Você não Porque a Anvisa pode usar, não. não A Anvisa permite. não. Medicamentos de fora, às vezes, não são aprovados aqui e não tem o que fazer. A gente tem que usar o que é aprovado no nosso país. Então, vamos falar aqui, já que a gente tocou esse assunto de conhecimento e tal, vamos falar sobre a gente que é mulher. Então, mulheres aí do chat, pessoas que se identificam com mulheres, que a gente até falou mais cedo sobre a sociedade, o que a sociedade pensa de você como mulher, no caso. E como é para essas mulheres com TDAH, né? Porque a gente tem diagnóstico tardio ou nunca é diagnosticada, porque a sociedade te vê de uma... Ela quer que você seja de uma forma, se porte de uma forma, você é educado de uma forma, e o profissional, às vezes, não consegue enxergar as características do TDAH em você, porque você foi educado a não aparentar nada, né? Tá sempre sentadinha bonitinha, quietinha, porque mulher boa é mulher quietinha no canto dela, que não é espalhafatosa, não é agitada, né? É muito mais difícil, exatamente o que você falou. A gente é treinada como mulher a ser de um jeito. Então, por exemplo, você pega um caso de uma pessoa TDAH. Uma coisa que eu esqueci de falar antes, voltando um pouquinho, Uhum, é que tem os 3 sintomas, e aí o TDAH ele pode ser classificado em 3 tipos diferentes. Tem o tipo predominantemente hiperativo e impulsivo, Uhum. que são pessoas que elas são muito mais hiperativas e impulsivas do que desatentas. Tem o tipo desatento, que são pessoas que são muito mais desatentas do que hiperativas e impulsivas. Às vezes a hiperatividade e a impulsividade nem aparecem tanto, mas elas uhum. estão lá, elas estão presentes. Os critérios são todos os 3 sintomas acima dos níveis que a sociedade espera. Então, os outros sintomas estão lá, só que não tanto Não tão comparado aparentes, né? com, não tanto comparado com a predominância. E aí o terceiro tipo é o meu tipo, é o tipo misto ou combinado, que é tudo junto, tudo louco ao mesmo tempo. E o que acontece é que muitas vezes muitas mulheres têm o tipo predominantemente desatento. E elas vão ser naturalmente quietinhas no canto. Então passa É meu muito caso. mais desapercebido quando você é a pessoa que tá quietinha, às vezes distraída na aula, às vezes Uhum. só no seu mundinho. E assim, existe é meio que um clichê, e ele tá super errado, falando que mulheres geralmente são mais atentas e homens são mais hiperativos e impulsivos. Basicamente, o cérebro não escolhe: "Ah, Não. você é isso, você é aquilo, você vai ter TDAH ou não vai". Não. Um Uhum. transtorno mental não escolhe a identidade de gênero, não escolhe, etnia, não escolhe classe social, então todo mundo pode ter, independente de ser uma pessoa cis, uma pessoa trans, uma pessoa não binária, e de qualquer jeito. O negócio é que às vezes é menos diagnosticado, porque a gente acha que a gente tem que se portar de uma forma, às vezes, na sociedade, e aí entram as máscaras. Existe uma coisa que se chama masking, que Uhum. a gente tenta se comportar de uma forma, e muitas vezes o jeito que a gente aprende a ser aceito na sociedade mascara os sintomas e dá menos diagnóstico, porque a gente está fingindo tão bem que a gente está com tudo certinho, que a gente é o que as pessoas da sociedade esperam que a gente seja, que às vezes a gente mascara os nossos próprios sintomas. Então, é muito mais difícil para mulheres serem diagnosticadas quando elas são desatentas, por exemplo. Na verdade, mulheres são mais difíceis de ser diagnosticadas, ponto. Porque se Uhum. ela for hiperativa, ela vai ser a menina demônio e aí Vai ser ela rebelde, vai é, ser... os pais não vão achar que ela tem um transtorno, eles vão achar que é a personalidade. E Uhum. existem outros fatores, que são fatores hormonais, por exemplo. Hormônios podem mexer com os nossos sintomas. A gente pode ficar em alguns períodos do mês, inclusive para mulheres trans que tomam hormônios, para homens trans que tentam regular com outros tipos de hormônios. Uhum. Hormônios podem deixar a gente mais desatento. Alguns outros hormônios, por exemplo, testosterona pode influenciar no TDAH e fazer com que a gente fique mais irritadiço, mais explodindo sem razão. E às vezes isso influencia.
Eu já tive alguns casos, às vezes eu tava dirigindo, nossa, minha cabeça não tá aqui hoje. Do tipo, hoje eu consegui, Nossa. eu não preciso mais dirigir. Eu todo dia. Lentificando horrores, em lentificando casa, mas horrores. você sabe que tem um período, às vezes é um período do mês que as coisas estão meio estranhas, elas estão Então, mais intensas do que elas deveriam estar. Então os sentimentos estão mais intensos, isso mexe com o TDAH, porque TDAH também tem uma desregulação emocional Sim. natural. Então é a distração que tá pior, é o sentimento que tá pior, é tudo que tá. Parece que todos os sintomas ficam ainda maiores ao mesmo tempo, parece que eles ficam muito mais perceptíveis. Sim. Então tem isso também. Eu Não é vi. fácil. Não mesmo. E eu ouvi que para mães, né, mulheres que são mães, é ainda mais difícil. Me fez lembrar da Cat, né, que ela tem todo esse perfil quietinha, mas que dentro da cabeça fica para explodir, que tá enlouquecendo. A cabeça fica pesada de tanto pensar muito rápido, né, de tanto ter tanta coisa agitada, porque você mesmo falou, né, que nem sempre a hiperatividade é para fora, é mais interna, né, que você fica pensamentos muito agitados. E eu vi também falando sobre para mães como é difícil às vezes educar um filho tendo TDAH, que às vezes se perde muito, ou às vezes fica preocupado em excesso, porque já sabe como é, às vezes sabe assim, uma mulher mais velha já começa a entender algumas características próprias, né, do autoconhecimento. Então, às vezes, tem a preocupação e acaba passando pro filho, ou tem muita coisa assim. Não sei se você também entende um pouco desse assunto sobre mães com TDAH. Eu acho que ser mãe, não, na verdade, ser mulher, ponto, tem cargas. Sim. A gente precisa performar sendo boa no trabalho, deixando a casa organizada. Para quem Sim. tem filhos, cuidando bem dos filhos, existe uma pressão muito grande. E Uhum. quando, às vezes, de uma certa forma, você sente que você não tá de acordo com o que a sociedade já espera de você, é muito mais fácil você sentir que algum aspecto da sua vida tá ruindo. E é fácil você Uhum. sentir sem ter filhos. Com filhos, é uma pressão ainda maior, porque o julgamento vai ser maior. E assim, uma mãe com TDAH, e tem o outro lado, das mães neurotípicas, mas de crianças TDAHs que sentem Sim, também. que elas tentam ajudar ao máximo, mas não tá ao controle delas. Elas não podem evitar que os filhos passem por todas as situações que o TDAH vai passar na vida, que vão ser situações ruins, vão ser situações agradáveis, vão ser pessoas. Geralmente, TDAH sofrem mais bullying, geralmente a gente tem mais problemas de desemprego. Existe um índice muito, muito triste que o nível de suicídio de TDAHs é maior. Então, existe uma série de fatores. E eu imagino que, assim, quando uma mulher, quando uma mãe ou um pai, enfim, de TDAH, isso pega você não poder proteger essa criança TDAHzinha de todas Sim, as coisas que ela vai ser impactada, mas se você é uma mãe com TDAH, ainda tem as suas outras questões que devem pegar bem mais fundo, sabe? É aquela pressão constante de que todo mundo espera que você seja uma pessoa perfeita e que tudo esteja sob controle e não tá. E não tá tudo bem, e às vezes você precisa de ajuda e as pessoas não entendem o porquê você precisa de ajuda. Elas sim. não entendem que você tem direito a precisar de ajuda. E isso é pesado, isso é bem triste. É triste, mas eu acho que aquilo que a gente tava falando antes, que pra gente não perder a esperança, sabe? Que eu acho que hoje em dia as coisas pro TDAH, a gente tá falando mais sobre, eu acho que quanto mais se fala sobre TDAH, é melhor, né? Pra trazer um conhecimento também pra todo mundo. Inclusive, eu queria que a Cat viesse aqui comigo pra gente falar sobre os sintomas, né? De TDAH em pessoas adultas. Porque em criança, principalmente menina, como a gente já disse, é muito mais aparente. Em meninas, nem tanto. Mas em adultos é ainda mais louco, né? Porque às vezes o adulto não entendeu ainda como funciona, e tem adultos que já entendeu como ele funciona, mas não sabe que é TDAH. Então, acho que seria legal a gente comentar aqui um pouquinho, né, Cat, sobre os sintomas. Sim, e eu ia justamente puxar esse assunto que os sintomas para crianças e adultos são diferentes, né? Você não vai ver, ou pelo menos vai ver muito pouco, um adulto subindo numa cadeira e Então, pulando, sabe?
é mais comum em crianças. Então, assim, é isso que eu acho que as pessoas e até alguns profissionais não entendem, né? Que foi o seu caso que você acabou falando. Que, mas você é quietinha, você é educada, então você não tem TDAH. Só que os sintomas são diferentes. Eu acho que eu não Eles cheguei a... são os mesmos, mas o jeito que eles se manifestam Sim. é É diferente. isso. É o que você falou, isso. ninguém vai sair correndo na sala do chefe no meio de uma reunião com a diretoria da empresa inteira, sabe? Dá vontade? Dá. Mas A gente se encontrou. Eu tava falando aqui com a Cat antes da gente começar a live que a primeira vez que eu fui atrás de um diagnóstico, eu tinha 15 anos. Não foi nem diagnóstico. Eu fui pra psicóloga porque eu tinha muito problema na escola, em questão de notas e rendimento escolar. E eu sempre fui dada como uma menina muito inteligente, uma menina autodidata, mas na escola meu rendimento era terrível, de chegar na prova de matemática e tirar 0, ou de chorar no meio da prova, ou de ter febre. Era terrível, porque era dada como uma menina inteligente, mas não conseguia render. Aí minha mãe falou, vamos pro psicólogo, a pedagoga da escola falava que ia precisar me levar, todos os professores. Aí chegando na psicóloga, eu cheguei a perguntar sobre hiperatividade, porque eu lembro que meus professores falavam que eu era muito hiperativa, que eu não parava quieta. Aí a psicóloga falou pra mim assim, olha, eu vou te dar um exemplo do meu paciente de 8 anos. Aí me comparou eu com uma menina de 15 anos, mulher que menstruava, que tinha problemas hormonais já, a pele cheia de espinha, gente. Eu cheguei lá, ela falando sobre o paciente dela de 8 anos. Quando ele chega aqui, ele não para quieto. Ele vai e sobe em cima dessa cadeira. Ele vem e mexe nisso aqui. Ele faz isso aqui. Falando, isso é a hiperatividade. E foi nesse momento que, eu parei de pensar. Não, então não tem. A psicóloga, um profissional, falou pra mim... Eu era adolescente de 15 anos. Você acha que eu ia duvidar de uma profissional? Não ia. Não, Entendeu? Então... Mas a hiperatividade, ela pode se manifestar de outras maneiras que... Eu já falei, ela pode ser uma hiperatividade mental, por exemplo. Mas existe uma coisa que o TDAH tem muito em comum com o autismo, que eu não sei se vocês já ouviram falar de STEAM, ou estereotipia. Geralmente quando você tem... as pessoas chamam de manias. Elas podem, sim. no TDAH, ser uma manifestação da hiperatividade. Eu falo muito com as mãos. Isso pode ser uma forma de manifestar a hiperatividade. Por exemplo, às vezes a gente tem algumas coisas que as pessoas falam que são manias, que a gente não consegue, às vezes, parar. Por exemplo, tira aquela pelinha da boca, sabe? Nossa, se eu mostrar minha boca pra vocês aqui, é porque tá com batom, mas assim... Vou passar aqui Às vezes você tem uma cicatrizinha, uma feridinha, você fica coçando aquela cicatrizinha e toda vez tirando. Isso pode acontecer. Pessoas que se concentram mais, rabiscando o caderno, e as pessoas... mostrar meu caderno de escola. Se concentra o que eu tô falando. Você tá rabiscando, você tá desenhando, você não tá se concentrando. Mas para um TDAH, fazer uma atividade manual ou se mexer pode fazer com que a gente se concentre mais no que as pessoas estão falando. Meus amigos aí no chat estejam avisados, tá? Para de reclamar de mim, eu presto atenção sim. O jeito que a gente se concentra é diferente. Diferente de uma pessoa neurotípica, que se ela tá fazendo duas coisas, por exemplo, mexendo em uma coisa, mexendo, sei lá, num pop-it enquanto ela tá falando, ou para tentar prestar atenção, e outra pessoa tá falando, para TDAH a gente se concentra, o neurotípico vai se distrair com isso. Então, por isso aqueles brinquedinhos, que as pessoas hoje chamam de brinquedos, eles originalmente não são brinquedos, eles são ferramentas que foram feitos para pessoas neurodivergentes, que aí viraram brinquedos. Então aquele fidget spinner, o pop-it, o slime, eles são ferramentas para ajudar com que pessoas neurodivergentes se concentrem melhor. Isso, tanto autistas quanto TDAH, e as pessoas acham que a gente não tá prestando atenção. Mas a hiperatividade, ela se concentra de uma maneira diferente. Por exemplo, eu sempre achei que o meu terror no trabalho era a cadeira giratória. Porque eu ficava girando de um lado pro outro. Muita gente vai se identificar agora. O jeito que o adulto faz isso é diferente. Eu, por exemplo, às vezes quando eu não conseguia me concentrar, e eu estava trabalhando em ambientes de corporativos, eu saía, ia até o café, aí eu ia até o banheiro, aí eu não ficava às vezes na minha mesa, eu ficava dando voltas, e enquanto eu andava, eu aí o chefe conseguia fica te olhando como? processar.
Em casa agora, porque eu trabalho em casa, eu faço muito isso. Eu fico andando pela minha casa inteira, parece que eu fico fazendo uma maratona e eu vou do quarto pra sala, dou uma volta na sala. Enquanto isso, a minha cabeça tá processando um pensamento. Aí nossa, eu tô com um problema, como é que eu vou resolver isso? Meu primeiro momento é: "Não sei, ai meu Deus, eu tô desesperada". Eu pareço o eu fico eu me sinto na minha cabeça aquele urso do Pica-Pau que ele tá: e sou eu me sinto na minha cabeça isso. Aí um momento eu paro, ok, e se eu fizer isso primeiro? E se eu fizer isso depois? Aí eu começo na minha cabeça a desmembrar a ideia e ver por onde eu começo. Aí depois eu paro e eu sento e eu começo a escrever ou eu começo a resolver o problema. Nem era tão difícil assim, mas eu tenho um momento de pânico inicial que eu fico para todos os lados sem saber o que fazer. Nossa, mano. E para mim é impossível ficar sentada parada quando eu tô sentindo que eu tô com um problema que eu não sei por onde começar. É muito louco que a gente ri depois, né? Mas durante, nossa, é um pânico. É um caos. Nossa, é um caos. A gente entra em pânico. Eu acho que a estabilidade profissional, eu acho que para um adulto é a pior, né? Dos sintomas. Porque quando a gente é um adulto, às vezes a gente é mãe, pai, a gente precisa ter um emprego, a gente precisa ter um negócio fixo, a gente precisa ter a nossa casa, o nosso canto. E você não conseguir ter uma estabilidade profissional é uma das piores coisas para uma pessoa adulta, né? Quando a gente tá adolescente, tá testando alguns empregos aqui e ali, ou tá no início da vida adulta, não é nem tanto. Mas para um adulto mesmo, eu acho que o home office foi uma salvação para muitos, né? E eu Querendo acho ou que não. é muito comum TDAH mudar de carreira, às vezes a carreira inteira. Eu mudei de carreira várias vezes, assim. Eu já trabalhei com jornalismo, eu já Eu tô trabalhei rindo pra não chorar. com É, redação, então. eu já trabalhei com controle de qualidade de texto, aí eu passei 15 anos em agência de publicidade, Gente. mas foram várias agências, e agora eu tô trabalhando com produção de podcast. A maioria, todas elas tinham texto em comum, mas eu fiz várias coisas dentro de texto e comunicação. Então, desde Uhum. eu já fui revisora de mangá, gente, e jornalista Nossa. Caramba! editora de mangá. Eu era a pessoa responsável e a minha mãe falava que aquilo não era um emprego de verdade, porque eu era paga para ler o mangá, às vezes meses antes de todo mundo. O emprego E dos ainda o sonhos, será? Para os ataquinhos aí no chat, falando, eu quero. Não, eu tenho meu nome no Death Note e eu tô viva. Eu sou a pessoa que eu posso falar que eu tenho meu nome no Death Note e eu tô viva. Gente. Muito bom. Meu nome tá lá nas primeiras edições, com preparação de texto e tudo. Enfim. Gente, maluquice. Ó, a gente tem outros sintomas aqui que eu acho que. Eu vou fazer o seguinte: a gente vai citar todos que a gente tem anotado aqui e a gente vai destrinchando, porque tem. Às vezes um sintoma tá relacionado a outro, tá tudo meio que de mãozinha dada no TDAH. Pelo menos é o que eu sinto, assim, quando eu tenho uma coisa, tenho tipo o tédio, mas o tédio também tá meio que envolvido com a minha agitação. Parece que eu vou entrar em boost, né? Tipo, eu vou enlouquecer no tédio porque eu tô muito agitada, mas enfim. Uhum. As coisas não se separam. Às vezes eu a acho que é isso. combinação de 2 sintomas podem fazer com que outras coisas desencadeiem. Então, tem várias coisas que a gente acaba falando: "Ai, por que será que a gente é assim? Por que será que a gente tem isso?". Mas aí você vai ver: isso daqui é um desdobramento de um dos 3 sintomas, ou são 2 dessas coisas meio que combinadas. Uhum. Ou para a Cat. própria parte sentimental dessa desregulação emocional, é uma parte importante nossa, fugiu total a palavra aqui agora, calma, desatenção. Vai vir. Da impulsividade. Uhum. Quando você coloca os sentimentos à flor da pele, nada mais é do que às vezes você agir por impulso, e aí tem uma situação que emocionalmente você sente de uma maneira, quando você vê, você já explodiu com as outras pessoas, você Sim. tá nervoso e começou a chorar de nervoso, você começou a rir sem querer da cara de uma pessoa que tá brigando com você, porque alguma coisa do seu cérebro não conectou direito, e você não percebeu que não era o momento pra rir, mas você não conseguiu. Nossa! E adolescente faz muito isso, porque a gente ainda tá Sim. aprendendo a lidar com sentimentos,
e aprendendo a lidar com a resposta emocional adequada a cada situação de vida. Então, e aí isso acontece por causa disso, principalmente na adolescência. A gente tem respostas emocionais que não são as que as outras pessoas esperam ou as que a gente deveria dar. Nossa, quantas vezes eu já fiquei rindo, gargalhando da cara da minha melhor amiga aos 15 anos de idade, ela brigando comigo, eu gargalhando e eu não conseguia parar. E, tipo, eu estava tensa, eu estava rindo de nervoso. Eu não conseguia, eu chorava de nervoso, eu ria de nervoso, eu não sabia o que acontecia, mas Mistura de alguma coisa estava emoções, né? acontecendo. E não estava tudo bem, sei lá. Acho que às vezes a adolescência é o pico, né? Porque Nossa. você tá completamente desequilibrada por conta dos hormônios, desequilibrada. E aí é a loucura, né? É uma das épocas que a gente passa mais vergonha na nossa vida. Eu Nossa. acho, assim. A gente tá Nossa. vendo tudo. Cat, traz pra gente aí nossos sintomas pra gente poder debruçar de uma vez só em todos eles aqui. Tá, antes de eu falar, eu só quero deixar claro que Diga. essa live aqui não tem intenção nenhuma de te diagnosticar, tá? É uma live mais informativa, a gente quer passar informação, como a gente falou mais cedo, pra também a gente ter autoconhecimento. Então, esses sintomas foram tirados do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. O DSM-5. Isso, exatamente. É. E aí eu... E outra coisa, a gente não pode te diagnosticar. Exato. Pode, sim. então. Exato. Então a gente não tá querendo fazer isso aqui, tá? Estamos só passando informação. Dependendo da sua idade, eles ainda vão pedir que outras pessoas participem do seu diagnóstico. Às vezes, as pessoas pedem que não só você participe, que pais, amigos, irmãos, cônjuges, enfim, Tem participem. até professores, né, que chegam a participar. Às vezes, sim. Em alguns casos. É porque a gente quer, basicamente, conversar sobre o TDAH, mas sem deixar aquela preocupação pra vocês acharem, eu tenho TDAH, pronto, agora a minha vida lascou. Não, gente, não. A gente tá só batendo um papinho mesmo sobre o que é TDAH, como é lidar com isso diariamente. Então, fiquei com a gente que esses sintomas aqui... Eu, particularmente, vou rir de todos, porque eu me identifico com todos. Vamos lá, então. Quando a gente se identifica e dá vontade de chorar, né? De rir ao mesmo tempo. Vamos lá, então. Dessa tabela não é só o item. Sim. Que ela tem uma lateralidade que ela tá dividida em colunas por intensidade, de o quanto você faz isso de nunca para toda hora. E essa é a chave da questão. É a intensidade dos sintomas e quanto eles aparecem. É isso, perfeito. Exatamente. E até fala no DSM que você precisa apresentar pelo menos 5 desses sintomas de cada categoria, né? Que é o desatento e o impulsivo, por pelo menos 6 meses. E aí tem algumas ressalvas, mas eu vou falar aqui os sintomas para vocês. Que é a instabilidade profissional, que a gente já falou. Isso aqui é para adultos, tá, gente? Como a Tata falou, as crianças apresentam de formas diferentes. Rendimento abaixo da capacidade intelectual, falta de foco e atenção, dificuldade de seguir rotinas. Eu não concordo. Eu acho que aí é uma pegadinha, por exemplo. Eu acho que dependendo da forma que a gente lê, pode pegar realmente mal, né? Então, porque... Não, mas isso vem de uma... É porque o DSM, o último DSM é de 1995, 93. Acho que é 95. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Mas o que acontece é que ele já foi atualizado. Antes ele era... E eu acho isso importante falar, porque o TDAH não é um transtorno, ele não é falta de inteligência. Eita, ela caiu? Eu acho que deu uma travadinha aqui. Mas eu acho que a Tata tá querendo dizer, enquanto ela tá voltando, acho que pode ter sido a internet, ela caiu, já ela tá de volta com a gente. já ela tá de volta com a gente. Mas de que não é falta de inteligência. Então, quando a gente vê aqui que é um rendimento abaixo da capacidade intelectual, não significa que a sua capacidade intelectual seja baixa, mas que o seu rendimento está sendo um pouco abaixo do que você pode. Probleminhas técnicos que a gente tá ajeitando aqui também, mas... Não, a mente ela ficou em 2 partes ali. Eu tô dividida no meio, tem mente pra todo mundo. O meu Discord, eu não sei o que acontece, mas às vezes, do nada, ele reinicia. Tem que dar uma olhadinha. Eu já reinstalei isso umas 15 mil vezes, mas enfim.
Rapaz. O, Mas sim. o que acontece é que o TDAH não é uma falta de inteligência, ele não tem absolutamente nada a ver com inteligência. Uhum. Na classificação, ele está classificado como um transtorno de neurodesenvolvimento, ou seja, o desenvolvimento do nosso cérebro, o amadurecimento do nosso cérebro, ele funciona num passo diferente das outras pessoas, que é o mesmo tipo de transtorno, ele está no mesmo agrupamento de vários outros transtornos que está o autismo. Significa que o cérebro humano ele vai se preenchendo até uns 23, 25 anos, mais ou menos. E o nosso tem um passo diferente para isso acontecer. E às vezes algumas ligações não acontecem. Muito louco que me fez parar pra pensar assim que. Acho que isso é normal conforme a gente vai crescendo. Que depois que eu cresci, eu fico lembrando de mim na adolescência, o tanto de coisa que eu sabia fazer, eu fico, caraca, eu tô ficando burra com o tempo. Porque eu achava que eu conseguia reter muito conhecimento quando eu era mais nova. Só que eu tinha um baixo rendimento. Eu tinha um baixo rendimento. Hoje eu tenho um rendimento maior, porém eu não consigo render Retém. tanto. Reter, obrigada. Reter tanto conhecimento quanto eu retia antes. Eu acho que a gente tá tão saturado de informação aqui na cabeça, porque quando a gente vai ficando mais velha, tanta coisa pra gente lidar, que às vezes algumas coisas não ficam. Tá? E, Então, eu acho que isso é uma das coisas que mais me atrapalha hoje em dia. e Porque tem antes eu outras achava coisas que eu que era influenciam, muito né? burra. Quando eu era adolescente, eu me achava muito burra, porque eu olhava assim para minhas notas, né? Quando eu era criança, eu olhava minhas notas e falei: Meu Deus, eu sou muito burra, eu não consigo tirar 10 nessa matéria, eu não consigo tirar 8 nessa matéria, eu sou muito burra. E era assim que meus colegas de escola também me tratavam. Aí eu chego na vida adulta, eu tenho um rendimento melhor, mas eu acho que talvez o trauma, às vezes, até da nossa adolescência, né? Que a gente fica pensando, nossa, eu não sou inteligente, mas não, gente, não tem isso. Mas eu Pelo acho menos. engraçado você falar isso, porque você falava que você era tida como uma pessoa inteligente na infância, que era autodidata. Exatamente. E isso pode ser, por exemplo, assim, eu tô chutando, eu não Uhum. conheço o seu caso, eu não posso diagnosticar, não é minha Sim. especialidade, enfim, mas uma coisa que pode acontecer é, por exemplo, pessoas que têm TDAH também terem outras coisas, por exemplo, o que a sigla do AHSD significa altas habilidades superdotação. Eu tenho essa combinação de superdotação e TDAH. Significa que eu nunca fui mal na escola, eu sempre tive notas muito boas, tirando no ensino médio as partes de exatas, que eu era muito ruim, mas, escola não era um problema para mim. E isso pode ser um problema de diagnóstico, porque as pessoas acham que precisa ter Precisa necessariamente um ter. problema de inteligência ligado com o TDAH, e às vezes não tem. Uhum. Há TDAHs que são, acima da média de inteligência e não são poucos. Não é a mesma, a proporção é a mesma do resto da população. Existe Uhum. gente com, inteligência abaixo da média, na média é acima da média, tanto quanto qualquer outra população. Mas isso pode ser, por exemplo, quando você tem superdotação, às vezes você fica mais distraído que o normal, e aí combina com o TDAH, porque se você já entendeu uma matéria, você não presta atenção no resto, e aí Uhum. você se distrai com outras coisas. Aquilo não prende a tua atenção porque não é interessante para você. É isso, que chega até no ponto do tédio, que eu acho que é meio que anda um pouquinho de mão dada. Porque às vezes a gente sabe muito sobre o assunto e esse assunto fica repetitivo, a Sim, gente às vezes para de prestar atenção e perde alguma informação que é importante. Eu sim, lembro que eu tinha muito disso. Só que ao mesmo tempo envolvia outras coisas, que quando eu fazia prova em sala separada, a minha pedagoga falou com a direção do colégio, e eles permitiram que eu fizesse uma prova em uma sala separada de todo mundo. Porque se alguém me derrubasse uma borracha, fizesse qualquer coisa, eu me distraía e entrava em pânico, porque eu tinha uma cobrança muito grande em cima de mim, já que eu era uma pessoa tão inteligente assim, eu preciso ter um bom rendimento. Então, eu colocava uma pressão tão grande em cima de mim que eu entrava em pânico, eu tinha crise de pânico no colégio, eu chorava na frente de todo mundo. Era vergonhoso, por isso que eu falo que a adolescência é uma fase completamente hormonal, onde você mais passa vergonha. Então, eu chorava na frente do colégio. Eu saía pro banheiro chorando, porque eu achava que. Eu começava a achar que eu era burra. Eu falava, não, eu não sou tão inteligente quanto as pessoas falam que eu sou, sabe? Eu acho que isso envolve muito com cobrança, que às vezes uma criança, às vezes
por ser tratada de uma forma, essa criança aqui é prodígio, essa criança é muito inteligente, e às vezes ela comete um errinho, sabe? Eu não sei se isso é para todo o TDAH, eu acho que vai de pessoa a pessoa, também como a educação e o que a sociedade cobra, né, que a gente falou mais cedo, que isso também depende muito, não tá como diagnóstico, pelo menos nas pesquisas que a gente deu uma pesquisada, não é exatamente como diagnóstico. Eu tô trazendo aqui só o caso que aconteceu comigo. Mas voltando para o critério diagnóstico, eu precisava fazer esse adendo, porque isso já está ultrapassado há um tempo, ligar inteligência, mas é importante falar porque, infelizmente, tem muito profissional que usa isso ainda como critério. Vocês não fazem uma noção de quantas vezes eu ouvi Você não de tinha. alguém chegar na DM ou conversar comigo, Tata, meu profissional que eu fiz consulta falou que eu tenho todos os critérios de diagnóstico, mas eu tenho um diploma de ensino médio, então eu não posso ser TDAH. Meu Ou Deus. Gente, isso entrei aí na eu não sabia, não. faculdade, ou eu me formei na faculdade. Gente, eu conheço TDAHs que têm doutorado. Eu conheço TDAHs que têm pós-doc, sabe? Não tem absolutamente nada a Nada a ver ver com intelecto. inteligência ou nível acadêmico. Porque existem vários tipos de inteligência, a gente nem vai entrar nessa seara. Porque senão a gente vai passar 40 horas aqui. Já estamos aqui, já tem um tempinho também. Não tem nada a ver, sabe? A parte da inteligência, e tem gente que ainda hoje se recusa a dar um diagnóstico por isso, achando que tem uma ligação, e não tem. Exatamente. E ó, continuando aqui os sintomas de desatenção, né? Frequentemente tem dificuldade de manter a atenção em tarefas ou atividades lúdicas. Frequentemente parece não escutar quando alguém lhe dirige Nossa, a dicção foi... Não, a dicção foi embora. Quando alguém lhe dirige a palavra diretamente, sai. E uma curiosidade é que é muito comum pessoas com TDAHs que já passaram por testes para saber se a pessoa ouvia bem. É muito comum pais e mães de TDAH levar na infância para saber se você fez aquele teste. Essa criança ouve bem? Ela tá com a audição perfeita. Então por que ela não ouve o que eu tô falando com ela? Nossa, isso é tão comum. Eu já perdi a conta. Acho que eu fui umas 4 vezes quando eu era criança. Nossa. Só pra testar se tava tudo certo. A galera faz até piada capacitista, né? Que hoje a gente entende que o capacitista é ser chamado de surdo, né? Nossa, você tá surda, você é surda. E é só desatenção mesmo, gente. Tá tudo bem com a nossa audição. Às vezes até não tá, mas assim, não é assim que se fala, né? Exato, e existe essa preocupação. Às vezes é comum as pessoas acharem que existe um problema que a criança não ouve, porque a gente não presta atenção quando falam com a gente, mas não é nada fisiológico, assim. Pode continuar, Cat. Frequentemente evita, não gosta ou reluta em se envolver em tarefas que exigem um esforço mental prolongado. Gente, uma pergunta. Pode falar. Vocês têm problema pra limpar a casa? Porque assim, tem gente que adora fazer faxina. Tem gente que adora. Eu acho isso coisa de maluco. Eu gosto de coisas limpas, organizadas. Eu preciso ter tudo organizado, senão me perco. Mas fazer faxina, gente do céu, é um trabalho. Eu demoro um dia inteiro pra limpar uma casa. Um dia inteiro. Eu tenho que reservar um dia só pra isso, porque senão eu não faço. Não sei se vocês são assim também. Eu sou assim também. Eu me perco nas coisas. Tipo, eu vou limpando, aí eu vou achando algumas coisas, aí eu me distraio com aquelas outras coisas, aí quando eu vejo já acabou o dia e eu não fiz nada. Basicamente é isso. Continue. Limpeza de gaveta é uma coisa meio interessante, porque eu acho que talvez vocês se identifiquem. Você tem umas roupas que elas estão sempre no fundo da gaveta. Quando você vai fazer a organização, você ganha roupas novas que eram suas, porque você não sabia que elas existiam e não lembrava delas há 6 meses, pelo menos. Perfeito. É exatamente isso mesmo. O chat aí se identificando, isso é verdade. Tá vendo aí, ó? Eu acho que ele tá falando de mim, Olha o exposed. O dia inteiro, o exposed, falando de mim.
Vai, continua, pelo amor de Deus, a gente vai ficar aqui até amanhã. Frequentemente perde coisas necessárias para tarefas ou atividades. Nossa, isso acontece demais, meu Deus do céu. Ela acabou de dizer pra mim que perdeu o pomponzinho que usa, que é a marca registrada É, do canal. amiga. Perdeu. Eu não sei onde eu botei esse pompom. Eu guardei ele tão bem guardado, mas eu não lembro onde eu guardei. Eu não sei. Tem uma característica do TDAH que não está em critério diagnóstico, mas ela chama permanência de objetos. É tipo aquela criança que você cobre o rosto e fala, cadê a pessoa? E a criança não lembra. Existe uma coisa muito parecida com o TDAH, que é uma parte disso desenvolvida no cérebro, que se não tem uma coisa imediatamente na nossa frente, a gente vai perder. Do tipo, Sim. se a Novamente batata vai tá na última morrer. gaveta da geladeira, ela vai ficar lá, às vezes, por 2 meses e criar outras batatinhas, porque você guardou ela em uma gaveta e você não lembrava que a batata existia. E isso é do TDAH. Você, às vezes, se não tá imediatamente o que a gente precisa na nossa frente, a gente não sabe onde é que tá. Ela sumiu pra todo sempre. Minha mente explodindo aqui, ó. Novamente. Cara, eu quero saber aí da galera do chat, quem tem diagnóstico com TDAH, que joga videogame, tá? Eu quero saber de vocês. Como vocês estão jogando? Vocês... Pode ser League of Legends, pode ser Valorant, qualquer jogo. Meninas também, se vocês jogam TDAH, vocês jogam qualquer jogo. Tem uma pessoa na sua frente, você tem que atingir essa pessoa. Seu parceiro de time fala, ela tá bem ali. Você fala, aonde? Eu não tô vendo. Gente, é tão frequente, eu passo tanta vergonha. Ontem mesmo, jogando Fortnite, meu namorado fala, ele tá ali. Eu falei, ali onde, gente? Eu não tô vendo ninguém. Onde é ali? Onde é ali? Acho que esse podcast tá sendo mais reflexivo pras casters, porque elas estão se identificando com tudo. Não, e isso funciona pra pessoas também, tá? Se a gente esquece. Você não consegue chegar uma pessoa ali, né? Não, e mensagem no WhatsApp que ficam semanas, meses sem responder. Nossa! Tá normal. Sim. Vi uma geladeira organizada idealmente pra TDAH. Me manda isso. Eu vi. Ela rolou algumas semanas na internet. Onde os legumes e coisas que estragam fácil ficam na frente. Isso é genial. Isso é muito genial. Mas ela estraga mais rápido, então você tem que consumir muito mais rápido, mas ela ajuda. Já a gente, inclusive, vai falar sobre formas de lidar com isso, né? Mas vamos terminar a lista aqui rapidinho. Vamos lá, Cat. Vamos. Eu já me perdi aqui. Muito rápido. Falei? A gente tava na parte de, acho que esquecer coisas que não estão na frente. Isso. Tá. De esquecer as coisas, vai. Com frequência esquecido em relação a atividades cotidianas. Você falou de responder o WhatsApp. Cara, isso acontece todo dia. Eu coloco uma etiqueta, que eu uso o WhatsApp Business. Eu coloco uma etiqueta, tipo assim, responder depois. E vai embora, conversa lá pra baixo. Eu nunca respondo. Eu achando que você ia falar que funciona. Foi provadeirinho, mas não. Eu achei também. Não adianta. Ai, gente. Eu tenho que responder na hora. Porque eu esqueço. Eu vou me deprimir aqui. A notificação entra na sua tela inicial. Você lê. Eu faço isso. Ela entra na notificação na minha tela inicial. Li. Respondi mentalmente. Nunca mais respondeu. De digitar pra pessoa. Eu acho que isso é até comum. Eu acho que eu não conheço ninguém que não faz isso hoje em dia. Nossa, eu acho que eu lembro. Eu acho que eu tenho um amigo que eu tenho 6 meses que eu preciso responder ele. Coitado. Falando, gente, 6 meses só isso. Eu sou o time da Dieb, eu só respondo porque as notificações me agoniam. Porém, se eu não enxergar que a notificação tá ali, já tchau. Não, mas acontece muito que a Tata falou, de você ver a notificação, você abrir, aí você pensar, não, tô fazendo uma coisa aqui, daqui a pouco eu respondo. E você esquece. É isso. Aí eu coloco já a etiqueta, responder depois, mas eu não vejo a etiqueta depois. Ela se perde e vai embora. E é isso. Você aí que foi convidado pra participar do Ovcast e não participou até agora, a culpa é da Cat, tá? Gente, nossa, deixa eu fazer. Ela vai até olhar agora pra ver se não esqueceu de... Não, mas eu tenho certeza que isso já aconteceu. E tipo assim, eu tava pensando nisso esses dias. Eu tava assim, gente, eu convidei alguém e eu não lembro quem foi. E eu acho que eu nunca mais vou saber. E não adianta falar para um TDAH e coloca na agenda. Se o meu problema fosse agenda e alarme no celular, eu não tinha um transtorno mental.
Era isso. Gente, eu tenho... Eu ia mostrar pra vocês quantas agendas eu tenho. Se eu abrir ela todas em branco, basicamente. Só as primeiras páginas. Porque eu começo a anotar o lugar. Aí eu tenho, tipo, bloco de nota. Eu tenho o próprio bloco de nota do celular. Eu tenho um bloco de nota no Telegram. Tenho um bloco de nota no WhatsApp. Eu tenho um Notion. Eu uso o Trello com a Cat. Tá, gente, não é por falta de anotar. Não, eu vou até mostrar pra vocês aqui que eu tenho que ficar na minha vista. Porque é aquilo que a Tata falou. Se não tiver na minha vista, eu perdi e já era. Tem aqui um post-it anotado os episódios. Os episódios ao vivo que eu tenho que fazer. Tem aqui anotado meus dias de terapia, porque eu sempre esqueço os dias de terapia. E tem aqui anotado pra eu lembrar de tomar o remédio. Eu tenho uma amiga que faz grupo com a pessoa. Pra lembrar. Já vi várias vezes. Do tipo, eu faço um grupo comigo mesma. Tem gente que faz isso. Do tipo, tranquei a casa, aí cada dia é uma mensagem. Tranquei. E faz isso com medicamento. Tomei. Sim. Pra saber se você toma o remédio ou não, às vezes. Ou trancou a casa. Uma amiga que ela pegou e falou pra mim assim: eu vou te lembrar a tomar seu remédio. Porque eu tenho um remédio que eu preciso tomar sempre, senão eu não vou curar do problema que eu tenho. Aí ela falou assim: eu vou te mandar mensagem todos os dias no horário pra você tomar o remédio. Aí, a que ponto eu cheguei pra uma pessoa ter que me mandar mensagem pra tomar minha medicação? Isso gente. É ótimo. Gente. Isso é uma... Amigo de verdade, tá? Gente, rapidinho. Eu vou só abrir o portão pra minha mãe ali, que senão ela vai ficar do lado de fora. Podem continuar aí. Falando pra você aqui. Vamos continuar aqui. Vou trazer outros sintomas. Eu não sei se a Cat... É comum também a gente esquecer das coisas, né? Quando a gente não come, não se alimenta direito. Então, o TDAH, se alimentem direito aí, o remedinho de vocês aí. Não, mesmo não tá com fome, tenta lembrar, põe um lembretezinho pra comer, né? Que eu acho que é muito importante se alimentar direito. Olha, eu acho que isso aqui é uma das coisas... Essa parte que eu vou falar agora, eu acho que isso às vezes é incluído em tudo que a gente faz. A gente ou vocês. TDAHs. Ansiedade diante das tarefas não estimulantes. Eu acho que até nas tarefas que são estimulantes, porque eu acho que, pelo menos eu vejo amigos que têm um diagnóstico de TDAH, que é o hiperfoco, né, que chama, que foca demais numa coisa e fica muito ansioso querendo fazer aquilo, ou voltar a fazer aquilo, ou durante o processo de hiperfoco, ficar muito ansioso, agitado, balançando a perninha, né? Não sei se você concorda comigo. Eu tava conversando semana passada com a minha psicóloga e ela tava tentando entender isso. Ela falou, mas você não consegue, por exemplo, colocar um alarme pra você só parar meia hora e faz uma coisa que você precisa, ou parar 1 hora? Comigo não funciona. Eu coloquei o alarme tocou, eu desliguei, não é que eu não ouvi, eu ouvi, mas uma parte do meu cérebro não computou a informação que ele tocou, eu continuei fazendo o que eu estava fazendo. O hiperfoco é isso, às vezes é meio que você vai por um tempo e espaço aleatório na sua cabeça, e é muito difícil de sair desse estado. Sim. Porque o TDAH, ele não é um problema de falta de atenção. Existem até estudiosos do TDAH que eles já concordaram. O nome déficit de atenção é muito errado. Ele é um problema de alocação de atenção. Eu posso ter um foco muito grande para uma coisa e falta de foco total para todo o resto. Significa que a minha atenção não está alocada para as outras coisas que precisam da atenção naquele momento, mas eu tenho atenção para outras coisas, por exemplo. Ou para tudo ao mesmo tempo, que é o que mais acontece no TDAH. Sua atenção está em todos os lugares. A gente falou sobre a diferença entre homens e mulheres, dada pela sociedade, tipo, mulher mais atenta. Tem uma coisa também que falou muito que mulher sabe fazer mais de uma coisa, homem não sabe. Eu com meu namorado, a gente trabalha junto, a gente tem uma mesma empresa, assim. E às vezes ele vira pra mim e fala, ué, como é que você tá fazendo tanta coisa ao mesmo tempo? Você disse pra mim que você não consegue fazer tanta coisa ao mesmo tempo. É meio que eu no hiperfoco, né? Às vezes eu hiperfoco numa coisa, aí eu não consigo prestar atenção em mais nada. Não consigo. Mas às vezes mas em outras vezes, quando eu tô normal no meu dia a dia, eu consigo mandar mensagem enquanto escuto o que ele tá falando. Mas isso não significa que eu estou absorvendo o que ele está falando, mas eu consigo escutar. Ele fala, você entendeu o que eu falei? Eu falo, quem disse que eu entendi alguma coisa? Eu ouvi, mas quem disse? Eu só entendi ele perguntando, você entendeu? Eu falo, sim.
Sim, entendi tudo. E a informação não computou, né? Ela não entrou. Exatamente, é muito disso. A Diebe falou aqui, acho que isso é uma manifestação importante do TDAH também, porque muita gente acha não ter porque não atrasa, não deixa de responder. Ela tá falando sobre a mensagem aqui ainda. Mas tem muito TDAH que não manifesta esses sintomas, porque fica se forçando a fazer o oposto porque sabe que esquece. Aí que volta naquilo que a gente falou de ter um autoconhecimento, de saber como que a gente funciona. Inclusive, já puxa esse comentário da Diebe, já puxa pro nosso comentário que a gente vai falar agora, que é como lidar, né, com esses sintomas que a gente citou. Como que a gente lida com essas mensagens que a gente precisa responder, com a nossa agenda. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, Cat. Vamos... Senão a gente vai ficar aqui muito tempo, porque é muito sintoma, né, de TDAH. É uma coisa muito extensa. É muito extensa. O que Diebe falou é... Uma coisa que a gente faz muito, que eu citei um pouquinho antes, é esse masking. Mascarar os sintomas e tentar agir como uma pessoa neurotípica agiria para não deixar de lado coisas que a gente deveria fazer e a gente sabe que a gente não vai fazer por causa do TDAH. E isso gera muita ansiedade também, né? Sim. Nossa, muita. E é exaustivo você fingir o tempo inteiro ser uma pessoa que você não é, porque a gente está se cobrando o tempo inteiro. Pode ser de organização, por exemplo. Eu sinto que eu tenho que deixar tudo organizado, porque senão eu não funciono, senão eu não encontro as coisas, ou eu tenho que responder as mensagens senão eu esqueço. É uma autocobrança. A gente tem uma tendência a ser perfeccionista, porque antes que os outros julguem a gente já está se julgando. Sim. E a gente já está fazendo alguma coisa para mascarar e fingir que está tudo bem, para que ninguém perceba que não tá tudo bem. Que não tá tudo bem, exatamente. Eu acho que isso deve ser ainda pior para pessoas que são introvertidas. Porque tem pessoas que trabalham com atendimento a cliente, que trabalham com coisas assim. Você não pode demonstrar que você está passando por problemas. E uma pessoa que é introvertida já tem que estar indo por esse desafio, né, de que é lidar com outras pessoas. Então a energia, a pessoa deve ficar completamente desgastada, né, no final do dia de um trabalho normal. Porque eu acho que eu sou, como é que é o nome? É ambivertido? Acho que é isso. Que é quando uma pessoa é extrovertida e introvertida ao mesmo tempo. Eu sou extremamente introvertida e meio tímida em algumas situações. Aí chega, por exemplo, em live, podcast, eu sou super falante. Mas eu preciso me preparar psicologicamente para aquele momento do tipo, ficar horas me preparando para falar na live e colocar maquiagem e vestir um cenário e fazer tudo. Porque aí depois o resto do dia eu provavelmente, ou o resto da semana eu vou ficar quietinha no meu canto, recarregando a energia. Exatamente. Nossa, é muito real isso. Exatamente. Sim, tipo assim, eu não sei se acontece com vocês também, de tipo, você tem um compromisso ali, você marcou aquele compromisso ali, sei lá, daqui 2 semanas. Pra mim, gera uma angústia até a semana. Nossa, gente, é horrível. É bem isso. Por isso que eu acho que para quem é introvertido é muito pior, né? Porque você tem a carga de ser o TDAH, de ter TDAH. E você ainda vai ter a carga de você ser uma pessoa introvertida. E aí tem que gastar aquela energia 2 vezes. É tipo um RPG, né? Você joga o seu dadinho lá e... É isso, pra mim é isso. Que a gente finge que a gente gasta ponto em coisas que a gente não é bom pra ter uma outra classe, e sendo que, sei lá, você é chaotic good e você finge que você é lawful good, porque o cenário te exige ser lawful, sendo que normalmente você é chaotic. Então, é meio que ir contra a sua natureza e comportamento, assim. Agora, isso faz a gente puxar aqui novamente o nosso... Como é que a gente lida com isso, né? Principalmente pra gente que é adulto. Fora o diagnóstico, que é sempre bom, eu vou destacar de novo para vocês aqui, que é sempre bom ir atrás de um diagnóstico. No finalzinho, eu vou até acompanhamento, a gente puxar aqui um pouco como é que a gente faz para ir atrás do diagnóstico. A gente toca nesse assunto rapidinho. Mas eu acho que até para você, se você sabe ou não se tem TDAH, talvez tentar essas alternativas, pode ser que funcione para você, ou mesmo que você não tenha TDAH, eu acho que são alternativas bem legais de você ter, porque é coisa saudável que pode até melhorar seu dia a dia. Vamos trazer aqui então, Cat, você começa. Tá, eu vou começar pela dica que mais faz sentido para mim, na verdade.
Porque tem algumas dicas aqui de use agenda e tal. A gente já falou que pra gente não funciona. Não funciona. Não custa tentar, talvez funcione pra você. Exatamente, sim, funcione pra vocês. O negócio é não ter 15 agendas, porque você vai marcar de uma pra ver Né, a outra. Mandy? Né, Mandy? Por isso que hoje em dia eu tô transmitindo tudo pro Notion. Vai tudo pro Notion. Eu já me perdi, eu já me estressei com o Notion, já... É minha paixãozinha. Gente, se vocês quiserem, depois eu vou lá no meu Instagram que eu converso sobre Notion com vocês. É a salvação da minha Trello, vida. por exemplo. Eu amo o Trello. O Trello é o amor da minha vida. Eu acho o Notion melhor, gente. Eu sou time Notion. O Notion me estressou. Mas vai lá, fale. A dica que mais faz sentido pra mim é o faça agora. Você fazer o que você precisa fazer agora, porque senão eu vou esquecer. É igual a gente falou das mensagens. Se eu deixar pra responder depois, eu vou esquecer. Colocando etiqueta, mesmo eu anotando pra responder, eu vou esquecer. Então eu preciso responder na hora. Aí o que eu faço? Se, por exemplo, de novo das mensagens, se eu não posso responder agora, eu não olho a notificação. Eu deixo a notificação lá. Perfeito. É isso. Porque aí se eu deixar a notificação lá, depois eu vou olhar de novo e vou lembrar. Uma coisa que acontece nesse faça agora é que o nosso cérebro, às vezes, desencadeia sequências de coisas. Vou dar um exemplo muito prático que aconteceu comigo no fim de semana. Eu coloquei a roupa para lavar. Coisas básicas do fim de semana, eu coloquei a roupa para lavar. E aí eu lembrei que eu tinha que tirar ela da máquina para estender. Mas eu lembrei isso enquanto eu tava dando comida pro gato. Eu não podia parar de dar comida pro gato e colocar. Depois que eu fui colocar comida do gato, eu lembrei que eu tinha que varrer a sala. Exatamente. Eu não podia parar de fazer Então, uma coisa que acontece, às vezes você lembra que você tem que fazer uma coisa, mas você já tem uma lista de outras coisas. E eu demorei 4 horas para estender a roupa, porque toda vez que eu lembrava, enquanto eu não estava no meio de uma tarefa, eu lembrava disso e eu já estava no meio de uma coisa. Então, por isso que é muito comum TDAHs do tipo, tô lavando a louça. Aí eu lembrei que eu tenho que colocar a comida do gato. Aí eu parei de lavar a louça, deixei a louça na pia, fui dar comida pro gato e esqueci que eu tava no meio da louça. Aí você vê, tem metade da louça lavada, metade da louça na pia. O gato tá alimentado e aí você foi pro computador lembrar de um texto que você precisava escrever. Então, o problema de fazer na hora é não deixar o que você estava fazendo no meio para depois. Faz uma lista para organizar. Tipo, agora eu vou fazer isso, depois disso, depois disso e depois disso. Porque senão vão ser 15 tarefas que você fez todas pela metade. E depois vai lembrar que a primeira você não terminou. Nossa, sim. Isso aí puxa mas assim, rapidinho, o importante é o gato estar alimentado. O gato tá alimentado. Deixa eu ver se o meu tá alimentado, tem raçãozinha. Que é uma dica que eu quero muito pra mim, que eu já faço, mas a dica que eu vou dar pra vocês é relacionada a essa dica, que é faça listas. Eu faço umas listas aqui, já tentei fazer listas no celular, pra mim não funciona. Qual é a lista que funciona? Pra mim, tá? Na minha experiência, que talvez isso funcione até com vocês, seja melhor pra vocês aí que tá no chat também, que é ter um quadro ou uma parte da casa que você pode escrever. Às vezes tem gente que tem parede que dá pra escrever de giz. Pode ser, use sua parede. Ou uma cartolina, qualquer coisa. E faça essa lista na cartolina com um lugar onde você vê. Prega o papel na geladeira, sabe? Exatamente. Porque pra mim mesmo... Às vezes se eu botar na geladeira, é aquilo também, eu esqueço de comer, eu só abro a geladeira quando eu vou comer ou quando eu vou tomar água. Então por isso que eu preciso ter uma garrafona de água do meu lado. Então às vezes não funciona na geladeira, mas pode ser que para vocês também funcione. Tem um negócio, um quadro, que ele já vem com com a lista direitinho, tipo um planner mesmo, que você vai lá e coloca o que você tem para fazer no dia. Eu acho que é uma das melhores coisas, eu acho que vai solucionar muito problema na minha vida. Porque eu comprei um planner pequeno, não serviu de nada, tá ali guardado. O celular também não serviu. Mas eu tô o tempo inteiro aqui falando, eu tenho que fazer isso, isso e isso. Aí eu começo a fazer e vira esse efeito cascata, que nem a Tata falou. Então, teste listas, né? Tem um app que às vezes ajuda isso. Eu usei por algum tempo, depois eu esqueci de atualizar e aí eu parei de usar. Mas acontece. Mas é um app que chama Habitica. Ele é desenvolvido... ele funciona num método de RPG. Você tem um eu acho que eu sei.
E aí você vai crescendo de níveis, aí você vai É o que chocando eu ovo de usei também. dragão, essas coisas, e aí você organiza as suas tarefas. Então você pode colocar desde, por exemplo, regar as plantas, elas têm que ser regadas 3 vezes por semana, e Perfeito. ele consegue colocar lá dia sim, dia não para você fazer isso. Ou, por exemplo, eu tenho uma tarefa muito grande e aí você tem que dividir essa tarefa em 10 etapas. Você consegue colocar cada uma das etapas e ir preenchendo um checklist de cada etapa que você fez. E aí até você completar a tarefa inteira e você ganhar mais pontos, porque é uma tarefa cheia de É, subtarefas. às vezes Às vezes transformando em um ele ajuda. joguinho, né? Pode ser que ajude. Eu Eu tive que acho fazer uma perfeito. mudança de casa, eu acho que me ajudou muito com todas as coisas que eu precisava colocar na mudança e lembrar. E ele Sim, é de bom lembrar das é, coisas. uma coisa que Perfeito. funciona também às vezes você tem dias que eu sei que o TDAH não funciona, ponto. Tem dias que eu fico jogada no sofá, eu não consigo produzir absolutamente nada, não dá. Tem dia que não funciona. Aí eu vou Não fazendo funciona. tarefas menores ou tarefas que não pesam tanto e não me sobrecarregam tanto, porque o sentimento de eu tô me sentindo sobrecarregada no TDAH é muito comum, e isso às vezes acontece e às vezes ao meio da semana você tem algum projeto para entregar. Então, às vezes, você sente que você não tá produzindo naquele dia, tira o dia seguinte e fala: "Não, esse vai ser meu dia de produzir", Exatamente. aí acorda e faz a tarefa grande que você precisa fazer e às vezes começa pela parte mais fácil porque ela dá um ânimo de você continuar, mas tem dia que só não vai, e é importante respeitar o seu próprio limite, é importante entender que não é todo dia que a gente vai conseguir ser Perfeito. 100% produtivo, às vezes a gente é super produtivo num domingo e não numa segunda-feira, Sim. e Uhum. entender isso é importante, e alocar às vezes, tarefas mais fáceis para fazer num dia que você não tá conseguindo fluir, você não tá conseguindo trabalhar direito, fazer coisas mais leves e mais fáceis nesse dia, às vezes é melhor do que ficar se forçando e se odiando o dia inteiro por causa disso, sabe. Eu acho que essa é uma das melhores dicas que a gente pode comentar, porque, por exemplo, eu tava falando sobre limpeza de casa, né? Que às vezes demora um dia inteiro. Se a gente sabe que a gente demora um dia inteiro e que às vezes a gente é uma pessoa, a gente é muito ocupada, trabalha muito, então vamos dividir isso por partes, né? Eu percebi, eu só percebi isso recentemente. Eu tenho 26 anos, eu demorei 26 anos para entender qual era a melhor forma para mim. E acontece, a gente tá se descobrindo. Então eu percebi, gente, eu já cheguei a ficar 2 semanas sem trocar roupa de cama, porque eu esquecia. Eu varria meu quarto, tirava poeira todo dia, mas eu esquecia de trocar roupa de cama. Então o que eu pensei? Eu vou trocar roupa de cama todos os dias não, né? Toda semana, mas aí eu vou deixar para, sei lá, varrer o teto, tirar qualquer poeira do teto no dia seguinte, lavar o banheiro no dia seguinte, ou às vezes dá para fazer 2 coisas no mesmo dia. É a gente tentar entender como é que a gente funciona melhor. E eu tô vendo para mim, porque eu não suporto sujeira. Se eu tô num lugar, um ambiente sujo, um ambiente desorganizado, eu não consigo render. Então, eu preciso trabalhar da melhor forma para mim. Então, às vezes, vocês precisam ver também o que funciona melhor para vocês, no tempo de vocês. E eu acho que é isso, né? A melhor dica possível, assim, pro E às TDAH. vezes associar ajuda. Por exemplo, hoje é segunda-feira, hoje é dia de fazer isso, então você já se compromete a toda segunda-feira fazer aquela tarefa, por exemplo, trocar os lençóis. Afinal, hoje é segunda-feira, já é o meu dia de trocar lençol. Mas, e às vezes é isso, por exemplo, hoje eu não tô num dia muito produtivo, Criar uma mas de rotina, né? repente depois do almoço dá um ânimo maior, então eu vou me comprometer que essa tarefa que é mais chata eu vou fazer depois do almoço. Às vezes condicionar coisas antes ajuda, ou condicionar coisas depois, porque TDAH funciona, a dopamina, que eu já Uhum. falei antes, ele também é um neurotransmissor, ele tem uma sensação de recompensa, que é uma coisa que falta no TDAH. Então, às vezes, você condiciona um prêmio para você, depois que você faz uma tarefa chata ou antes de você fazer uma tarefa chata, ajuda. Por exemplo, eu vou arrumar minha casa e assim que eu terminar, eu vou assistir um episódio de um seriado que eu gosto. É Perfeito. a sua Uhum. recompensa, sabe. Eu almocei alguma coisa gostosinha, agora eu tenho energia para fazer alguma coisa mais trabalhosa. Às É vezes muito funciona.
É muito louco que. Deixa eu aumentar um pouco o meu ganho. É muito louco que animais funcionam assim também. Isso não significa que a gente está abaixo de um nível de uma pessoa humana, não, gente. É porque o cérebro TDAH não funciona como de uma pessoa neurotípica, né? Que a gente chama. Uhum. Então, isso não é uma coisa ruim. Até porque quem não gosta de ser recompensado? Todo mundo gosta. A gente usam isso para animais, mas qualquer pessoa gosta de ser recompensada. Só que pro TDAH, às vezes a gente precisa ser recompensado por tarefas pequenas que pra gente parece ser gigante, né? Que pra uma pessoa parece algo simples, mas pra gente pode ser grande. E eu acho Mas que uma coisa que tá. neurotípico tem isso. Neurotípico tem. O negócio é que o sistema de recompensa deles funciona para tudo. O nosso Sim, não. exato. Essa é a diferença, que a gente Uhum, precisa de perfeito. mais recompensas para sentir É. que a gente está produzindo. Eles têm isso com tudo. Então, Uhum. qualquer coisa que eles fazem, tipo, eles estão tendo a satisfação de tomei um copo d'água, uau, satisfação. A gente Só de tem que. fazer já vem a Tem que ser. recompensa, né? Uhum. Exato. Eu acho que é isso mesmo. Uma coisa também que eu acho muito legal também de uma dica é, às vezes você estuda muito, precisa ter uma prova pela frente, você precisa entregar um trabalho importante e você não tá rendendo, você tá horas ali no computador e não tá rendendo, você tá horas com a cara no livro e não tá rendendo. A melhor dica que eu vi, que eu botei isso na minha vida e me ajudou muito, que é você ficar fazendo aquilo por 30 minutos e fazer intervalo de 5 minutos. Ah, é o Então, método Pomodoro? Pomodoro. isso. Eu acho que pra mim é uma das melhores dicas que tem, porque me ajuda muito, eu que trabalho com arte e parte criativa, e se você estiver cansado, você não consegue produzir, você não consegue, é muito difícil. Então, acho que a melhor dica mesmo também, uma das melhores no caso, é essa de 30 minutinhos fazendo o que você precisa fazer, um intervalo de 5 minutos. Eu acho que isso é muito legal. Vocês têm alguma dica de vocês que funciona para vocês, talvez funcione para os outros também? Uma coisa que vocês fazem. Você mesma, Tata, você falou que tem um ambiente só para você, né? Porque você trabalha em casa. Como funciona esse seu ambiente? Não pode ter barulho? Como é que é isso? Eu não consigo trabalhar com música, por exemplo, ou com Uhum, barulho. Então, eu tenho meu estúdiozinho. A gente fez um quarto de visita que também é estúdio de podcast. uhum, Então, eu coloco as minhas coisas lá, mas eu descobri que às vezes não é só lá que eu funciono. A casa estando em silêncio, eu consigo, por exemplo, perfeito. colocar. Tem dias que eu não consigo ficar sentada no estúdio, às vezes eu trago o meu notebook para a sala, fico trabalhando com ele no meu colo. Alguns horários eu sei que eu produzo melhor do que outros. Então, por mais que a minha rotina de sono não seja uma rotina parecida com as outras pessoas, eu tenho horários muito mais tarde, então eu funciono bem de madrugada, às vezes eu aproveito esses horários. Também. Uhum. Ou, por exemplo, eu sou uma pessoa muito desastrada e é muito comum TDAH serem muito desastrados. Então eu vivo com roxos no Apareceu corpo roxo. de Sim, eu coisa que tenho eu não vários sabia aqui, onde gente. apareceu. Isso é Tenho comum, vários. porque existe uma parte de desequilíbrio no TDAH que pode acontecer, enfim. Uhum. Então, quando eu planejei a minha casa, todos os meus móveis têm cantos arredondados, porque dos lados de Gênia! menor. Muito à frente de seu tempo. Perfeito. Olha, gostei. Incrível. Gênia, gente. Porque assim, eu vou continuar batendo na maçaneta da porta com a porta parada, Só que eu vai doer vou, menos. mas mas pelo menos eu deixo a porta o mais encostada possível, eu Aham. tenho prendedor de porta, tem algumas Preciso coisas, às comprar. vezes são coisas pequenas, sabe. Aham. Às vezes a acessibilidade para TDAH não precisa ser uma coisa grande. Às vezes são Uhum. pequenas coisas, do tipo, sabe qual horário que você produz mais? Então, de repente, planeja seu dia para produzir e tá acordado naquele horário, mas tenta manter uma boa rotina de sono. Do Isso. tipo, daquele horário eu não posso passar e eu vou tentar dormir 8 horas se possível. Tá aí. Eu tenho reuniões, eu funciono melhor no período da tarde, então eu Marcar as posso fi reuniões nesse horário. marca as reuniões para o período que você funciona melhor e tenta, por exemplo, organizar as coisas. De manhã é um período mais calmo esse é o horário do dia que tem menos barulho em volta, então eu posso fazer isso. Uhum. Nos horários que tem mais barulho, que eu produzo menos, eu vou deixar fazer alguma coisa que não exige tanto a minha atenção, por exemplo. Eu tento Isso. rodar o meu dia com as coisas que eu preciso fazer e entender o ambiente onde eu tô, por Perfeito. exemplo, isso.
eu tava entendendo também que depois que eu me mudei para onde eu tô atualmente, eu consigo funcionar melhor pela manhã. Porque onde eu morava era obra todo dia. Eu morei 2 anos no mesmo lugar, 2 ou 3 anos, e era obra todos os dias. Então, de manhã eu não conseguia trabalhar em casa, eu não conseguia estudar em casa. Então, é realmente isso que você falou, entender o ambiente que você tá. Às vezes, por mais que você funcione melhor pela manhã, ou de noite, de madrugada, às vezes aquele não é o melhor momento para você estar ali fazendo, porque vai ter muitas coisas te atrapalhando. Ou até mesmo você se atrapalhando, porque é importante a gente dormir, ter um bom horário de sono, porque se você tiver com a cabeça cansada, eu acho que uma das piores coisas que tem é um TDAH com a cabeça cansada, né? Sim. E Você ele fica afeta os. exausto e não funciona de jeito nenhum. Então, eu acho que as melhores dicas mesmo é isso, de você descansar bem, não se forçar muito, entender seus limites, fazer exercício, eu acho que pode ser a dica final, ou talvez. Nem Também. todo mundo consegue fazer exercício, porque é muito difícil você manter uma rotina. Eu acho que, pelo que eu vi, TDAH tem uma certa dificuldade de Muita ter dificuldade de uma rotina. rotina. Eu desabafei no Twitter esses dias que eu comecei a ir pra academia com 13 anos de idade. Hoje eu tenho 26. É a primeira vez na minha vida que eu consigo ir 2 meses seguidos pra academia. E eu fiquei, cara, isso é muita vitória pra mim. Isso é muito uma vitória, porque é muito difícil você ter uma rotina. Então eu acho que é mais você tentar e não desistir. Porque vai te Uhum. fazer bem. Aquilo que te faz bem, por que não tentar, né? Acho que é a melhor coisa que a É. gente pode. E procurar pode ser. informação. Sim, Porque se perfeito. você desconfia, se você acha que talvez vale a pena um diagnóstico, vai atrás de um profissional e vai atrás, se você já tem um diagnóstico também, de informações. E informações confiáveis, porque é difícil um pouco isso. Tenta fugir de pessoas que são meio coach de TDAH, porque tem muita pessoa por aí que vende soluções milagrosas e cursos milagrosos ou a gente Sim. funciona diferente. Eu tenho um grupo de apoiadores que tem 190 pessoas TDAHs, cada uma Nossa. é De um jeito diferente, né? completamente diferente da outra. O que funciona para mim pode não funcionar para metade das outras pessoas. Não existe uma regra. Existe assim, o que funciona para você e o que funciona para você vai ser a combinação de várias coisas, porque a gente pode ter comorbidades diferentes, nós somos pessoas diferentes, nós somos criações diferentes e coisas assim. Existem várias coisas que afetam. Então Uhum. entender e gente, pelo amor de Deus, se eu vai aparecer algum coach quântico reprogramando o seu DNA para curar seu TDAH, foge. Isso existe, gente. Eu Oh, preciso. Deus, eu não Meu Deus. duvidaria. Eu não Eu já vi, duvidaria. nossa, eu já vi tanta coisa de reprogramação de Que DNA coisa. para curar TDAH e coisas Gente assim, do Não é céu. e possível. mas enfim, fuja. Que absurdo. Alguma outra dica, Kat, que você queira passar também, que é legal de falar pra galera? Não, eu acho que é mais isso. São as coisas que eu pratico também e que Mais funcionam pontuais pra mim. mesmo. Sim. Então, o que eu falei que a gente ia tocar um pouco no diagnóstico, como é que funciona para uma pessoa ir atrás de diagnóstico? Ela fala, eu acho que eu tenho TDAH. Para onde que eu vou, Tatá? Para onde que a gente vai? A gente vai para o psicólogo, a gente vai para o psiquiatra, tem como descobrir pelo SUS, tem que ter plano de saúde, tem que pagar particular. Não, Como é tem que o você SUS, conseguiu? pode ir no CAPS também. Às Uhum. vezes as pessoas conseguem encaminhamento pela AMA, mas tem no plano de saúde. O negócio é que muitos profissionais atendem por plano de saúde ou particular, e é caro, é bem caro um diagnóstico. Então eu entendo as dificuldades de conseguir diagnóstico, não só por falta de profissionais que entendem do TDAH, mas por profissionais que às vezes cobram muito caro, mas tem diagnóstico Uhum. pelo SUS, tem diagnóstico pelo CAPS, AMA, e uma dica que também pode funcionar. Tem alguns hospitais, escolas ou universidades que às vezes oferecem grupos, e às vezes são só até os estudantes que estão sendo orientados por professores, Sim, que podem, às vezes tem algum grupo que pode te oferecer diagnóstico gratuito ou a um custo mais social. baixo, né? Sim. É, então, mas é sempre psicólogo, psiquiatra, neurologista ou neuropsicólogo, geralmente são as pessoas mais indicadas. Geralmente um vai te encaminhar para o outro e talvez Uhum. tenham combinações aí. As pessoas preferem o psiquiatra, geralmente por causa de medicação.
mas essas são as pessoas que podem te ajudar com isso. Pronto. Então é isso, gente. Você aí acha que tem TDAH, que pode ter, ou conhece alguém que talvez possa ter também, indica esses caminhos para a pessoa ir buscar um diagnóstico, não cair em tudo que você vê na internet. É bom você ter um conhecimento, entender que talvez possa ter algo errado de você e procurar ajuda, do que simplesmente falar, eu tenho isso, então eu vou sair admitindo para todo mundo que eu tenho isso, porque às vezes você não tem. E uma pessoa vai se identificar com você e começar a achar que tem também, pode acabar criando um efeito cascata. É bom ter alguém para conversar sobre isso, para poder não se sentir sozinho, né? Um rótulo, às vezes é só um rótulo, mas ao mesmo tempo a gente consegue se sentir menos sozinho. A gente consegue ter uma conexão com as pessoas, ter amigos que são também, para poder, às vezes, até ter piada interna, que a gente tá dando risada aqui, tem gente que não deve estar nem entendendo porque a gente tá rindo tanto de alguma coisa, só a gente vai saber, porque passa por situações parecidas. Então, não tenha medo de ter TDAH, não é o fim do mundo, não é, tá? Mas vá atrás de diagnóstico para descobrir como isso pode afetar a sua vida ou não. Eu acho que é isso. Considerações finais, meninas? É isso. Assim, é isso mais ou menos, né? Porque a gente passaria 5 dias aqui até mais. É isso, é isso. Eu tô há 3 anos Tá fazendo podcast só disso e eu tenho lista de episódios para mais 6 anos. Anotado com temas, então... Inclusive, faça o jabá, por favor. Pode se divulgar aí, tá? Vai lá. Gente, não, de verdade, obrigada mesmo. Eu adorei. Vocês quiserem me chamar de novo para falar besteiras. E Com o negócio certeza. é que o problema de TDAH na roda é que horas passam e às vezes a gente não percebe. Acontece. Mas se vocês gostaram, enfim, me sigam lá em @tributadh, tanto no Twitter quanto no Instagram. Eu tenho uma Twitch que eu tô me prometendo como voltar a fazer lives, ou começar a fazer lives, mas eu pretendo fazer coisas do tipo TDAHs fazendo joguinhos aleatórios, conversando, batendo papo sobre absolutamente Chama nada e tudo. Legal, legal. Então, mas isso é uma coisa que eu tô me prometendo. Uma hora eu acho que eu vou começar a fazer isso de verdade. Mas de qualquer jeito, @tributadh, Instagram e Twitter. E se vocês puderem, apoiem a tribo, apoia.se/tributadh, porque o projeto se sustenta assim. Eu acho que eu tava até esquecendo aqui de puxar. Se alguém do chat tem alguma pergunta, eu sei que a gente foi batendo papo durante, trocando algumas ideias, mas se vocês tiverem perguntas, a gente tem um tempinho aqui para responder. Se não tiverem, a gente vai seguindo aqui. Eu já queria agradecer a Tata, senão eu agradeço de novo pela presença. Cheguei no fim. Lagolas! Ah, não! Não tem problema! Não, a gente fica aqui mais 1 hora por você, não tem problema. Meu Deus, que maravilhoso. Eu até perdi a meada. Aí, ó. Vai ficar salvo o Void, vai sair no YouTube, vai sair no Spotify. Então, não tem desculpa para você não assistir depois, tá? É verdade. No nosso YouTube, inclusive, temos episódio semana que vem. Não, essa semana ainda, Cat. Quarta-feira. Temos um episódio novo também para sair, é segredo, não podemos falar quem estará vindo, mas temos várias. A Cat até falou mesmo que estamos estudando aí sobre autismo também, para poder trazer aqui para o Ovicast. E se você também quiser participar do Ovicast de alguma forma, tem um trabalho muito legal aí, entre em contato com a gente vai adorar te convidar. Lembrando que aqui também é um podcast 100% feminino, mas todos estão convidados para assistir e entender um pouco como é serem mulheres maravilhosas, não binárias, perfeitas. E eu queria agradecer, que eu estava agradecendo aqui na Agradece Direito, agradecer a Tatá pela presença, foi muito divertido, muito informativo também. Eu acho que o TDAH ele precisa ser mais falado sobre, até para outras pessoas poderem ter um diagnóstico ou não, porque eu acho que até você viver achando que tem TDAH pode te atrapalhar muito, porque você começa a viver como se tivesse um problema que você não tem, e eu acho que até você ter um diagnóstico negativo já é uma coisa importante a ter, né? Então, falar muito é muito importante, né? Quem puder, acompanhe as legislações, gente, porque estão rolando 2 legislações aí, uma delas super importante, que está nos processos iniciais, para tentar tornar oficialmente TDAH como PCD no Brasil, que ele já é reconhecido em outros lugares do mundo, Estados Unidos, União Europeia, enfim, e tem uma lei no Brasil que está na Câmara dos Deputados, que está nos passos iniciais, para talvez conseguir essa emenda, e é importante a gente acompanhar também.
Existe uma outra que é o Dia do TDAH, que por mais que as pessoas falem que existe, ele não existe. Não existe oficialmente uma data para o TDAH no Brasil. Ainda é uma outra emenda que está rolando por aí há alguns anos parada para criar um dia do TDAH, na verdade um mês para o TDAH. E às vezes é bom a gente acompanhar as leis que Conscientizar, né? para conscientização, acompanhar as leis que tem, que impactam na nossa vida, porque isso vai trazer acessibilidade, vai trazer medicamento para quem precisa, diagnóstico para quem precisa, Uhum. compreensão e até um pouco menos de preconceito, até para não ter Perfeito. demissões, que é uma coisa que a gente falou de trocar de carreira, pessoas que são Sim. demitidas por causa de sintomas do transtorno, essas leis são importantes até para isso. Perfeito. Perfeito. Eu achei a consideração final perfeita, que você falou que era isso, mas tinha mais, sempre tem mais um pouco no TDAH, né? Gente, eu queria convidar vocês mais uma vez para seguir o Vcast nas redes sociais, exclamação Vcast aí no site, no chat, no site. Minha dicção hoje também No tá site da no Twitch. site do Twitch. E exclamação do Predict também, para poder conhecer nosso parceiro que tá aqui, deixando nosso visual de live e vídeos maravilhosos. Predict, amo vocês. Muito obrigada mais uma vez, Tata e Cat. Estamos acabando, estamos no fim. Às vezes dá uma dorzinha finalizar, mas é importante, senão a gente vai ficar aqui pra sempre. Desculpa. Não, eu também. Por mim, eu ficaria aqui o dia inteiro, entendeu? Então, né? Eu pedi demissão aqui pro meu sócio. Eu não quero mais trabalhar. Não quero mais. Estarei ocupada. É isso. Tata, você tem alguma mulher pra gente gankar? Alguma indicação? Você conhece alguém que tá aí na Twitch fazendo live? Meu gato tá querendo participar aqui também. Deixa ele participar. Vou deixar. Tá tudo Vem, bem. filho, vem Quem tá falar. fazendo live agora, eu não sei. Não, se eu não tiver, não tem problema. Eu vejo aqui alguém legal também pra gente Live gankar. neste momento, eu não sei. E você, Cat, conhece alguém? Várias pessoas. Se Então você, vai lá, então vai lá. se você quiser. Meu Deus, eu travei tudo aqui. Se você quiser fazer uma indicação, mente. Se você tiver alguém, pode falar. Olha, eu tenho aqui. Não sei se vocês querem ver jogos, mas eu acho que essa menina é maravilhosa. Ela é a Nath, ela é jogadora profissional de Rainbow Six. Ela foi jogadora da INTZ recentemente, tá free agent. Então eu vou fazer o jabazinho dela aqui pra vocês, vou mandar aqui pra Cat a Twitch dela. Ela é maravilhosa, é isso que eu posso dizer pra vocês. Joga muito, é uma pessoa carismática, maravilhosa. Ela tá aqui fazendo a livezinha do próprio Rainbow Six. Essa pro player linda, vou mandar aqui pra Cat pra ela poder enviar o gank. E agradecer vocês mais uma vez pela presença, pela participação aí no chat com a gente. Espero que tenham gostado do conteúdo de hoje. Manda no chat da Twitch. Sim. Você travou aqui na câmera e não quer destravar. É isso. Ficou maravilhosa. Oportunidade de print. Fazendo careta. Mas agradecendo aqui, Cat, obrigada por estar aqui do meu lado mais uma vez. Eu estar do seu lado, todos juntas, amigas lindas, para sempre. Essa bancada. E mais uma amiga nova aqui, que é a Tatá. Será sempre no meu coração. Amei conhecer vocês. Eu conheci a Pipo, mas eu fiquei muito feliz de conhecer você também. E é isso, gente. Estamos encerrando por aqui. Queria mandar um beijo pra vocês. Fiquem pra Raid. A Raid já tá sendo encaminhada? Vou mandar agora. Pronto. Então fiquem aí pra Raid. Muito obrigada a todo mundo. Não esquece de dar aquele salve no YouTube.